Fala, fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui é Dr. João Mendes. Eu sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Gente, hoje estamos aqui com uma convidada especialíssima, mas antes de apresentá-la, temos aqui 2 recadinhos para vocês, tá? Primeiro recado, não sei se você está assistindo no celular, na televisão, no carro, seja lá onde for, tablet, notebook, tem tanta coisa, né? Tira um print de qualquer momento aqui desse episódio e marca o @Físio Sem Limites no Instagram ou em qualquer outra rede social que nós vamos repostá-los, tá? Segundo recado, o que nós temos aqui na nossa descrição do link, seja no YouTube, no Spotify, seja onde for, doutor Ricardo? Aqui nós temos a formação em fisioterapia domiciliar, onde você vai aprender desde captação do paciente, eu falo do aluno, desde captação do paciente até como você vai organizar a sua sessão, a sua gestão do marketing, da sua rede social e assim por diante. E lembrando que se você tiver um paciente ou muitos, esses pacientes precisam estar documentados. Exatamente, por isso que nós temos também os kits de documento, kits de questionários e todas as fichas de avaliações, tudo devidamente para você utilizar para não ter nenhum problema com o nosso conselho. E para fazer exercícios? Tem também? Temos uma plataforma de exercícios. Quantos? Mais de 1000 e como ela está em processo de fusão com uma outra plataforma que existe. Novidades, hein? Acabou de dar o spoiler. Acabei de dar o spoiler. Vamos fazer uma fusão entre a nossa plataforma de exercício e uma outra plataforma que não falaremos o nome. Passaremos provavelmente 2.000 exercícios em breve. Então é isso aí, gente. Passa aqui na descrição, vê o que interessa pra você crescer cada vez mais na fisioterapia. A gente não ensaia, né? Por isso cada vez sai diferente, tá saindo né? bom. Tá ficando bom. Muito bom. Bom, ainda bem. Professor Ricardo Ambrosio, com quem nós estamos aqui? Hoje nós estamos com a doutora Lucila Costa. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada mesmo pelo convite. Lu, sabe que eu fiquei muito triste. Nós fomos no Congresso da Valquíria também, só que a gente não conseguiu ir no primeiro dia para assistir você palestrar. Fomos no último, né? Fomos no último. E nós vimos vários cortes de você falando, assim. Achamos maravilhoso. E nós também, a gente queria ter ficado até o final do evento, mas infelizmente a família não permite. A gente também teve um evento no dia seguinte. E que pena que a gente não assistiu a palestra. 3 dias de evento fica um pouquinho mais difícil, né? E eu tava em Porto Alegre também no dia anterior. Tá, foi loucura total. Foi uma doideira. Mas eu fiquei sabendo que não foi tão fácil marcar esse episódio aqui também, né? Não foi, teve que ter toda uma organização familiar. Gente do céu. Uma organização familiar e toda uma estrutura. Inclusive o podcast ele conta com plateia hoje. Olha tá vendo? só, quem tá na plateia? Corre aqui, aparece bem rapidinho, aparece aqui, nessa aqui, bem abaixadinho. Meu motorista, aí, Leonardo Costa. O motorista. A gente tem que contar que a professora Lucila tem alguns medos. E o medo dela de dirigir na Fernão Dias. Então tive que trazer meu parceiro. Tão tranquilo lá na Fernão Dias, descendo assim, pois ó. é. Veio com ar-condicionado no carro, água, balinha, 5 estrelas. 5 estrelas, Bom, tá aprovado. Tem que manter. Esse é o melhor motorista que existe. Tem que manter. Falar em ar-condicionado. Muito protetor, veio me trazer. Dá pra... deixar um pouquinho mais. Tá muito quente aqui, você não tá com calor, não? Não, tô de boa, mas vamos lá. Gente, tô com muito calor aqui. É porque o Eric, ele tem a estrutura de venda aqui, ele deixa o ar quente, aí começa a vender coca, vender tudo, aí depois ele vai, ele esfria o ar e vende café, chá. Vamos lá, vamos dar início então ao nosso podcast. E hoje falaremos de diferentes aspectos que envolvem aquilo que você tanto domina. Né? E que as pessoas de alguma... Pô, tenho certeza, não é possível. Absoluta, por isso que tá aqui. Vamos ver. E que as pessoas muitas vezes não entendem. Então, já vamos iniciar com a pergunta. Quando falamos de evidência científica, muitas pessoas ficam, putz, vou falar de evidência, né? Que chato. Qual o prejuízo que existe para quem não entende sobre evidência científica? Qual o prejuízo que existe para o fisioterapeuta? Qual o prejuízo que existe para o paciente do fisioterapeuta? E assim por diante. Porque para começar o podcast, vamos começar com um problema. Existe um problema no mundo que é não entender sobre evidência. E por que isso é um problema? Para mim, é um problema gravíssimo. Eu sempre, quando alguém me faz uma pergunta, qual é o problema de não saber evidência? Eu gosto sempre de rebater outra pergunta. Se você, como profissional da área da saúde, como fisioterapeutas aqui, não sabe a evidência, de onde você tira o conhecimento daquilo que você está ofertando para o seu paciente, vai trazer o desfecho que você promete trazer. Reels, livros, do YouTube, congressos, aula de faculdade. E aí é um grande problema, porque eu vejo,
realmente, o conceito que eu vejo do senso comum dos profissionais da área da saúde, que é um saco aprender ciência e falar de evidência, e as pessoas a maioria dos profissionais da área da saúde não enxerga a necessidade de ter esse conhecimento, porque acha que não é para mim. Eu não quero ser pesquisador, eu não sou pesquisador, eu não preciso saber de evidência, eu não vou trabalhar com pesquisa. E a primeira confusão, da minha opinião, é assim: pesquisador é uma coisa, saber evidência e prática baseada em evidência é outra coisa. Eu sou pesquisadora. Então, eu tenho que saber como coletar dados, como analisar dados, como escrever artigo, ter um conhecimento profundo de metodologia para produzir conhecimento. E isso é chato. É para quem quer uma profissão, é a minha profissão. Eu sou pesquisadora muito mais do que ser fisioterapeuta. Minha profissão é ser pesquisadora. Agora, prática baseada em evidência e saber a evidência dos tratamentos que a gente utiliza na nossa prática clínica é dever que um profissional da área da saúde saiba. Porque quais as consequências disso? Se a gente não sabe o que a gente está ofertando na prática clínica, a gente não sabe ou desconhece o real benefício que a gente está trazendo para o paciente e, se possível, se existe algum dano. Porque se essa informação foi baseada em outros aspectos de evidências ruins, que qualquer coisa pode ser evidência, igual uma cena de um crime. Acontece aqui um crime e se eu vejo um lance de um crime, a minha fala pode ser uma evidência da parte do crime que eu vi. Basta saber se a qualidade dessa evidência é boa ou não. Então, não conhecer a real evidência de boa qualidade para atender um paciente, na minha visão, chega a ser um ponto até antiético. Por quê? Na outra ponta existe um paciente. E o paciente, ele realmente acredita que todos os profissionais da área da saúde, que ele buscou atendimento, ele vai receber algo que foi certificado de alguma forma. Que de alguma forma aquilo que ele está pagando para receber foi comprovado e testado em alguém com precisão antes de ser usado naquela conduta terapêutica. Ele não foi lá para ser um cobaia de pesquisa. Porque se a gente aplica tratamentos que a gente não sabe a evidência, você está usando aquele paciente como teste. Como um teste para saber assim, deixa eu testar aqui para ver qual é o resultado que eu vou ter, e ali eu vou observando e vou continuando meu tratamento, porque eu não sei muito certa a evidência. O paciente não quer isso. Se você conversa com todo o paciente, e se a gente nos coloca em posição de paciente, a gente não gostaria de pagar um tratamento caro, de gastar o nosso tempo, seja qual recursos que for, de tempo financeiro, que for, para buscar um tratamento que, no fundo, depois de um tempo, você descobre que nunca foi testado, ninguém nunca soube a real evidência daquilo e você se sente enganado. Então, pensando como paciente, todos esperam que a gente receba algo baseado em evidência. Mas pensando como profissional, muitos profissionais pensam, para que eu preciso disso? Até então, voltando um pouquinho mais atrás, deveríamos todos saber sobre isso, mas o que é exatamente prática baseada em evidência? Porque se fala essa expressão, toda hora prática baseada em evidência, o pessoal acha que qualquer artigo é evidência. Daí você tem artigos de vários tipos, né? O que seria isso? O primeiro conceito que as pessoas acham que é prática baseada em evidência é artigo. O primeiro mito é esse. Prática baseada em evidência não é ler artigo, não é viver na PubMed ou enfiado em pilhas de livros e só tendo leitura de artigo científico. Pelo próprio nome diz, é prática, é a atuação prática do profissional da saúde certificado pela ciência. Ou seja, é um modelo de tomada de decisão aos nossos pacientes. Então, eu gosto de exemplificar assim. Você avalia um paciente, você identifica uma condição de saúde e dentro dessa condição de saúde você pode ter um leque de opções de tratamento a ofertar para esse paciente dentro dos seus conhecimentos, dentro da sua área de atuação, dentro da fisioterapia, por exemplo. Das opções que você vai escolher para tomada de decisão, você tem que saber que dentro dessas opções deveria ter apenas opções que foram certificadas, a qualidade, a eficácia dessa intervenção para aquele paciente, para aquele desfecho que ele veio buscar, e uma evidência de alta qualidade. Porque o que acontece muitas vezes é que tem evidência para tudo, mas a maioria das vezes as evidências são de péssima qualidade. E ela não serve para a nossa tomada de decisão. Então, a prática baseada em evidência, na verdade, é uma tomada de decisão que ela é sedimentada em 3 grandes pilares, e todos eles com a mesma importância. A primeira delas é o que eu vou escolher para a tomada de decisão, e deveria ser em cima de ciência de alta qualidade que comprova a eficácia daquilo. Então, onde entra artigo científico, entra aqui. Uma vez que eu tenho um leque de opções certificado pela ciência de alta qualidade, agora eu entro com os outros pilares. Ok,
A evidência me dá 3, 4 opções para esse paciente. Qual eu sei fazer bem? Qual eu fui treinada como fisioterapeuta? O que eu tenho mão boa, expertise, e sei realmente entregar, individualizar essa intervenção para o meu paciente? A expertise conta, porque não adianta a evidência falar que a melhor prática que tem, a melhor tomada de decisão para esse paciente é uma cirurgia e eu não sei operar. Então, essa decisão da evidência não entra na minha tomada de decisão. Eu tenho que olhar qual é a melhor tomada de decisão daquela que eu sei fazer. E o terceiro pilar, o que o paciente acha disso? O paciente está disposto a pagar por esse tratamento? O paciente gostaria de receber esse tratamento? Dentro das opções, ele prefere A ou B? Então, quando a gente fala preferência do paciente, é quando a gente não é deixar o paciente escolher porque ele gosta de ventosa, por exemplo, porque ele gosta de microfisioterapia. É dentro das opções que foram certificadas pela ciência, que funciona para aquele desfecho, dar a opção daquilo que melhor agrada culturalmente, pessoalmente. E aí é a tomada de decisão em conjunto, com a evidência, com a sua expertise e com o paciente. Beleza, isso é decisão compartilhada, é maravilhoso. A gente usa muito isso em dor crônica, nos tratamentos, precisa de decisão compartilhada. Parece que decisão compartilhada, parece que dinâmica de atendimento é pouco treinado na faculdade. É treinado técnica, não dinâmica de muito atendimento, técnica, né? Escutativa, assim por diante. Como não é treinada essa dinâmica de prática baseada em evidência. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo, a gente destrincha esse exemplo e começa a atuar. Independente do meu paciente. Eu tenho um paciente X, que ele chegou com um problema. Então o desfecho é mais ou menos o problema dele, entre aspas. Vamos falar que é dor. Então vamos falar o desfecho dor. Qualidade de vida, desfecho qualidade de vida. Eu quero saber se o que eu sei funciona para esse paciente. Onde eu vou em primeiro lugar? Perfeito. Se for baseado em evidência, a gente percebe assim, hoje, a maioria dos profissionais de saúde, eles tomam decisões pelaquilo que eles já aprenderam de conhecimento prévio, ou eles pedem opinião para um especialista, ou vai em Google, ou se atualiza em livro, ou se atualiza em congresso, ou se atualiza em outras fontes na quais a gente não tem a segurança da qualidade dessa evidência. Hoje, se eu fosse falar dentro do conceito do modelo de prática baseada em evidência, o lugar para buscar essas respostas com precisão são bases de dados. E aí a gente tem milhares de bases de dados. Base de dados por exemplo, o PubMed é uma base de dados, é onde tem uma coletânea de revistas da área da saúde e afins, que dali a gente consegue fazer buscas específicas que respondam às nossas perguntas clínicas. Então hoje, se eu fosse falar para um fisioterapeuta, que aqui é o público-alvo, para cada área da saúde, como tem milhares de bases de dados, a gente otimiza aquela que melhor se encaixa para aquilo que a gente trabalha. Então, para o fisioterapeuta e para a área da saúde, existem 3 bases de dados que eu não deixaria de buscar, que você traria respostas com precisão. A primeira delas é o PubMed. Anotem. O PubMed é a melhor base de dados que a gente tem. Eu falo melhor porque o critério de indexação de revista no PubMed é mais criterioso. Então, não quer dizer que tudo que está no PubMed é bom, mas é a base de dados mais completa que a gente consegue buscar por uma variedade enorme de artigos. O que é indexação? Indexação é como é catalogado aquela revista, né? Então, é como uma biblioteca, de onde as revistas podem ser catalogadas. Não são todas as revistas que estão lá, porque elas têm critérios metodológicos para estar incluído lá. Então, ela tem que ter uma certa qualidade metodológica da própria revista para o PubMed falar assim, ok, a sua revista passou no crivo que você pode ser indexada, catalogada dentro da minha base de dados. Então, é um critério de qualidade de revista, para começar. Por exemplo, as nossas revistas nacionais, a Revista Brasileira de Físio, quando ela anunciou, ela não era catalogada no PubMed. Ela começou primeiro com as bases de dados nacionais, LILAC, Cielo, e depois com as métricas e evolução de fator de impacto da própria revista, com o crescimento da revista. Outras bases de dados vão indexando essas revistas pela qualidade do jornal de indexação. Perfeito. Então, os 3 são PubMed. PubMed, então, a primeira delas, que a gente consegue fazer busca de várias áreas específicas. A maioria das profissões, a principal pergunta que nós, profissionais da saúde, temos é em relação a nossas intervenções. Então, quando se fala de específica de busca para intervenção, a gente tem a Cochrane Review, que a Cochrane Review Library é uma biblioteca, é uma base de dados também, que indexa só revisões sistemáticas de intervenções.
Hoje elas estão também indexando coisas de prognóstico e de diagnóstico, mas é principalmente voltado para a intervenção. E o bom da Cochrane é que depois a gente pode falar sobre qualidade dessas publicações. E o bom da Cochrane é que as revisões sistemáticas publicadas dentro da Cochrane, ela te dá um pouco de um selo de garantia pela rigorosidade que a Cochrane tem, que foram eles que praticamente desenvolveram o método de fazer revisão sistemática, eles são muito criteriosos, então a probabilidade de ter uma revisão sistemática ruim lá dentro é muito pequena. Então, se tem uma revisão Cochrane, seria a primeira preferência de leitura de todos nós clínicos para responder essa pergunta clínica. E a terceira, exclusiva para nós fisioterapeutas, é a Pedro. A Pedro é uma base de dados, que é Physiotherapy Evidence Database, voltada só para fisioterapeutas, para buscar perguntas de intervenção. E a Pedro tem várias vantagens, se você quiser que a gente pode falar na frente ou agora. Ela ajuda demais a prática clínica dos fisioterapeutas para aqueles que ainda não sabem separar o joio do trigo. Agora, entendendo quais são as bases mais adequadas e tudo mais, como que eu vou classificar o que é um artigo bom e um artigo ruim? Como que eu realmente vou conseguir separar de uma forma geral assim? É uma boa pergunta. A gente precisa de treinamento para isso. Não tem outra palavra assim. A minha frustração como pesquisadora e professora de prática baseada em evidência, que é um conhecimento tão simples de ser adquirido e que deveria ser incluído em todos os cursos de graduação, que infelizmente não é, não só na área da física, como qualquer área de outras áreas da saúde afins. É um treinamento que te ensina a ler esse artigo na íntegra e buscar por algumas informações que te mostra a qualidade da condução daquele artigo. Então, assim, qualquer pesquisa é publicada, as pessoas têm que ter noção disso. A pergunta que eu mais recebo na minha caixinha de Instagram é: professor, por que isso está publicado se é tão ruim? Se esse artigo não informa nada e desinforma, por que uma revista indexada na PubMed publicou esse artigo? As pessoas têm que ter a maldade de saber que em torno de 80% dos artigos ali indexados na PubMed não são para tomada de decisão. Não é voltado para a ponta, para o clínico, para ser usado na clínica. Tem muita pesquisa de área básica. A área básica não deveria... Ela é importante, a gente pode falar com detalhe disso depois se você quiser. Ela é de extrema importância para desenvolver técnicas de tratamento, desenvolvimento de entendimento do porquê as coisas funcionam, mas ela não é a ponta de usar no seu consultório. Então, as pessoas primeiro têm que saber distinguir qual é a pesquisa que eu uso no consultório. E aí a resposta é a pesquisa clínica. Então, vamos lá. Eu vou atender um paciente. Perfeito. Eu quero saber se a técnica que eu sei utilizar, ela resolve o meu problema. Ou seja, ela resolve o problema do meu paciente. Qual tipo de pesquisa eu vou buscar? Perfeito. Se você quer responder uma pergunta de intervenção, não existe outro delineamento que seja um estudo controlado e aleatorizado. É o único delineamento que consegue mostrar a eficácia de uma intervenção. Qualquer outro delineamento seria subótimo para falar disso, então seria de qualidade ruim para falar de efeito de intervenção. E as pessoas confundem isso. Não quer dizer que os outros delineamentos não prestam. Eles prestam para responder outros tipos de pergunta e outros tipos de conhecimento. Mas para a pergunta de intervenção, que é a maioria das perguntas de todos os clínicos, o estudo que deveria ser lido é um estudo controlado e aleatorizado. Ou uma revisão sistemática que incluiu estudos controlados e aleatorizados, que sumarizam todos os estudos controlados e aleatorizados sobre a sua pergunta de questão em um único artigo. Esses dois são os melhores estudos para ser respondidos. Qual a diferença para a tomada de decisão entre uma revisão sistemática que incluiu os ensaios clínicos para um guideline, para uma diretriz? Perfeito. Vamos lá. Nem toda diretriz ela tem qualidade metodológica boa para a nossa tomada de decisão. É como qualquer artigo. Tem boas diretrizes que foram desenvolvidas com crivo metodológico e outras que é um punhado de artigo. Então, a gente tem que começar a distinguir qualidade dessas informações. Então, não é porque existe um guidelines que ele é o padrão ouro para tomada de decisão. O guidelines, ele é uma coletânea de informações que ele vai um pouco além só da intervenção. Ele traz aspectos desde como diagnosticar, como tratar, como prevenir, outros aspectos da mesma condição, como se fosse um guia de suporte de tomada de decisão para um clínico. O guidelines, a diferença da revisão sistemática, a revisão sistemática ela tem uma pergunta mais específica, mais fechada. Toda pergunta, isso é importante as pessoas saberem, que essa confusão eu vejo demais.
As pessoas querem pegar um único estudo, ou uma única revisão sistemática, e usar como se fosse um livro. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Semana passada eu li um artigo, li muito superficial, eu quis ensinar a busca, na verdade. Mas quando eu ensinei a busca, eu li um pouquinho do resultado de um estudo controlado e autorizado que foi publicado na Physical Therapy, no Journal of Physical Therapy, mês passado, que era sobre fazer exercícios de abdominal e exercícios do assoalho pélvico durante a gestação, porque existia uma premissa que era proibido fazer esses exercícios com receio de aumentar ainda mais a diástase, né? Então, o aconselhamento era que não fizesse as mulheres grávidas esses exercícios. E aí fez um clinical trial, com metade das mulheres fazendo exercícios grávidas, metade não fazendo exercício, para ver se realmente fazer esse exercício iria aumentar ainda mais a diástase presente nessas mulheres. E o estudo mostrou que não. As mulheres que fizeram os exercícios, comparado com as mulheres que não fizeram os exercícios, o tamanho do aumento dessa diástase durante a gestação, que é esperado aumentar mesmo, foi igual. E pós-parto, a redução foi semelhante também. Ou seja, o exercício não influenciou de forma negativa da forma que era pensada e aconselhada antes disso. Olha só, é uma pergunta muito específica. Esse estudo, ele só responde uma única pergunta. Ele responde a pergunta se podemos fazer exercício abdominal e exercício de assoalho pélvico durante a gestação. Eu acabei de fazer esse vídeo, as perguntas eram assim: professora, e no pós-parto? Professora, e as mulheres que não reduziu? Trata, reduz? E para tratamento da diástase? Para cada uma dessas perguntas é um estudo único. E as pessoas têm que saber isso. Nenhum estudo responde toda a área. Toda a pergunta relacionada com diástase e abdominal é específico. E a revisão sistemática também. Para fazer uma boa revisão sistemática, é uma pergunta específica, que ela junta artigos que respondeu por essa pergunta específica também e traz essa resposta. O Guidelines não. O Guidelines já podia ser assim, diástase abdominal. Aí ela pode trazer a informação já, por exemplo, durante a gravidez, pós-parto, tratamento da diástase. Por quê? Ela traz uma coletânea que informa o profissional sobre tratamento e prevenção de diástase. Então, ela traz mais de uma pergunta clínica dentro daquela informação do Guidelines. E mais, o Guidelines, ele leva em contexto cultural, de onde ele foi desenvolvido. Recentemente, nós já temos uns bons anos isso. Eu nunca tinha participado de um treinamento de Guidelines. Então, tinha uma visão só de pesquisadora de saber, mas não de fazer. Eu tinha algumas críticas em relação a alguns. O COFIT, eu acho, estava com um projeto de desenvolver alguns Guidelines para o Brasil. E ele trouxe o Bambambam Internacional de Desenvolvimento de Guidelines para nos treinar para desenvolver isso. E foi muito legal que ele trouxe uns aspectos assim, que para mim só podia entrar aquilo que tinha evidência dentro do Guidelines. E é o que deveria. Mas os aspectos culturais, algumas vezes, eles são levados em consideração. Por exemplo, nós estávamos discutindo sobre tratamento para dor lombar. E aqui no Brasil a gente sabe que, infelizmente, as pessoas usam muito a eletroterapia ainda. E nessa discussão, ele falou assim, se é um hábito que a maioria dos fisioterapeutas usam, talvez o Guidelines vai ter que ter alguma coisa de eletroterapia, mesmo sem evidência. Por quê? Porque se você faz algo que é muito distante do que é usado, ninguém usa a diretriz. Então, você começa a colocar na diretriz a evidência e mostra o que é utilizado e fala que a evidência é ruim ou que não tem evidência, para que as pessoas comecem a utilizar parte da evidência junto com a sua cultura já de tratamento, e ao longo do desenvolvimento você vai substituindo, educando de forma lenta aquela comunidade de profissionais, até se tirar, fala assim, a partir de hoje não se tem mais. Então, tá vendo a diferença? Porque você tem que levar em consideração a prática, porque se você vai muito ferro e fogo, você não consegue que as pessoas usem aquele guia de atendimento. Vou fazer então uma pergunta sobre isso, até não era o que estava aqui na minha sequência. Eletroterapia para a dor lombar poderia vir a ser descontinuada de verdade? Porque o que eu quero perguntar é o seguinte, existem mais interesses possivelmente por trás para não fazer esse interrompimento, digamos assim, de técnicas que talvez não sejam tão adequadas do que só por conta de questões culturais, ou pode existir coisas de indústrias ou de empresas ou pessoas? De não tirar a indústria? De não tirarem. Porque se é um negócio que não funciona para determinadas coisas, por que continuam mesmo que culturalmente? Se a gente pensa no paciente lá na ponta.
Vocês estão me apertando a falar. E essa não veio minha, hein? Essa não veio de mim, hein? Olha. Gente, o João, olha. Não é apertar, não é apertar. É porque até onde vocês estão dentro da área, de repente pode ter uma percepção melhor. E o Léo tá se preparando ali já. Não, vamos lá. O que hoje as diretrizes de dor lombar falam sobre algumas técnicas de eletroterapia? Não, eu só peguei como exemplo. Pode não ser tem qualquer problema. coisa. Não, tá ótimo, assim. Para algumas, principalmente as que trabalham um pouco, por exemplo, TENS, ela não trata. Ela não muda desfecho. Mas tem muito discutido assim ou algumas que você pode usar como coadjuvante e não deveria ser linha primária de atendimento. Então, na hora que você olha a diretriz da evidência, fala assim, first line care, que eles falam, a primeira linha de tratamento deveria ser focado no que tem evidência que realmente muda o desfecho do paciente, que é exercício e outras técnicas. Algumas eletroterapia, algumas, não todas, deveria, se caso usado, como coadjuvante ou segunda linha em poucos e limitados casos específicos da pergunta, dependendo do quadro. Mas, assim, na minha opinião, tem várias coisas, por exemplo, assim, que já foi provada várias vezes que não tem evidência. E as pessoas questionam dose, tempo de exposição, e tudo vai mudando a pergunta. Se outras pesquisas são feitas e mostram de novo sem efeito, a minha opinião é que deveria ser parado. Mas não é. O que a gente percebe, não só na eletroterapia, a gente pode usar para outros exemplos, é que a indústria já tem aquele equipamento. E ela muda o foco. Então, tipo assim, beleza, não é para dor lombar, então vou mandar para ombro. Agora a bola da vez é o ombro, a bola da vez agora é o joelho. E muda. A gente percebeu isso muito na kinesiotaping. A gente fez pesquisa lá atrás. Eu participei do corpo que produziu ciência de kinesiotaping para dor lombar. Há 10 anos atrás. Agora que a gente, no início, foi um caos de briga com a gente, porque a gente estava sendo contra a nova tecnologia para tratar do lombar, mas os trials mostraram que a gente testou de várias formas. A gente fazia pergunta, o povo falava truco, a gente fazia outra. Toda hora que chegava um clínico, falava, mas não é assim que eu faço na clínica, então me fala como eu vou fazer da sua forma, a gente fez. Todos eles não deram efeito e se parou depois de 10 anos. Mas hoje a kinesiotaping está sendo utilizada agora para cirurgia de edema, estética, edema. De novo, sem evidência robusta ou sem evidência. Então, assim, se um dia chegar comprovando, beleza, vamos continuar usando. Mas se um dia negar, eu acho que a indústria vai movimentando aquela tecnologia para outro movimento para continuar vendendo. Eu acho errado. Uma pergunta já baseada no que o João falou e a gente volta para a questão de escolher o artigo correto. Eu falei para eu não perder a linha. Vamos pensar na eletro e dor lombar. Meu paciente chega com dor lombar. Vou colocar um problema real clínico e como que a gente pode usar a evidência para isso. Porque é uma dúvida mesmo que surgiu agora. Meu paciente chega com uma dor lombar. E ele chega muito cinesiofóbico. Ele está com muito medo de se abaixar. Recebeu todas as informações possíveis que não pode se abaixar. Eu utilizo a eletroterapia e ele fica mais confiante para realizar o movimento. Então a eletroterapia, ela é uma forma de tirar a hipervigilância desse paciente para que ele consiga ter uma exposição gradual ao movimento, então realiza esse movimento. Como que eu vou buscar uma evidência que suporte isso? Ou como que eu vou publicar isso em uma evidência para mostrar para o mundo, esse é um bom caminho? Existem várias formas de quebrar comportamento, né? Hoje a gente fala que a grande maioria dos pacientes com dor lombar chega exatamente dessa forma. Eles são hipervigilantes, cheios de informação inadequada, no tanto que um dos tratamentos de linha primária de atendimento do fisioterapeuta, não do fisioterapeuta, de qualquer profissional da área da saúde que atende paciente com dor lombar, é educação. E educação de quebrar nocebos e informações inadequadas. E é um trabalho que as pessoas não são treinadas para fazer. Pouquíssimas pessoas têm treinamento de comunicação, de tentar quebrar crenças que culturalmente todos têm e que o paciente tem, e de fobias de movimento. Então, tem vários tratamentos que a gente comprovado com eficácia que você pode fazer isso sem eletroterapia, como por exemplo, Great Exposure, de fazendo técnicas de exposição gradual, aquele exercício, e explicando para o paciente em cima de dados, mostrando que sim, é seguro fazer, quebrando crenças de forma individual para o paciente. Então, tem outras formas de fazer isso e foi testado, que você tem como individualizar. Agora, se for uma pergunta muito específica, tem como fazer. Eu acho que, assim, basta pegar um grupo de pacientes cinesiofóbicos e testar essa hipótese e falar assim, a hipótese que eu tenho é que se eu usar a eletroterapia, talvez eu consiga
quebrar e ter essa confiança para depois colocar a cinesioterapia. E é só fazer essa pergunta e testar a eficácia disso, de realmente ter conseguido atingir o alvo depois. Então, é possível desenhar. Muitas vezes as pessoas falam assim, isso é impossível medir, porque é individual. Cada paciente é único. A frase que eu mais escuto, cada paciente é único. E cada paciente realmente é único, Ricardo. E dentro do estudo clínico, cada paciente é tratado como único também. Porque a maioria dos estudos controlados e autorizados, as pessoas têm o conceito de pensar na farmácia, que é muito fácil pensar em medicamento. Então, como que se aprende o que é um estudo controlado e autorizado, principalmente quando se compara com placebo? As pessoas pensam assim, eu tenho uma pílula de farinha, eu tenho um medicamento igual, com o mesmo cheiro, mesmo peso, e aí nem o paciente, ninguém sabe, eu dou, né? E aí é muito fácil na área farmacêutica fazer estudos controlados, autorizados, triplo-cegos, coisas afins. Quando vem para intervenções complexas, que nós da fisioterapia trabalhamos, a psicologia trabalha também, porque cada caso, cada desfecho, cada queixa é diferente do outro paciente. Mas você concorda comigo que há um padrão, né? Pacientes com dor lombar, pacientes com dor lombar crônica, pacientes cinesofóbicos. Então, assim, dentro dessa característica dos pacientes, a gente consegue individualizar o tratamento que vai dado, da mesma forma que a gente faz na clínica, que todos os estudos são pragmáticos e consegue mensurar isso com toda beleza, igual na prática clínica. Vamos imaginar que alguém faça... Bate a caneca, eu adoro essas respostas. Okay. Bate a caneca. Vamos imaginar que alguém faça esse tratamento da eletro, por exemplo, para usar como recurso para alterar o comportamento do paciente, reduzir cinesiofobia, hipervigilância e até, depois correlacionar com exposição. E ele faz isso há 20 anos. Ele fala, caraca, eu não encontrei artigo disso. Mas eu não consigo hoje conduzir um ensaio clínico, porque por frente dor lombar, seu N vai lá para as tampas. Eu vou publicar uma opinião de especialista. Cara, eu faço isso há 20 anos. Afinal, eu trato dor lombar há 20 anos. Eu trato assim, eu sou um especialista. Eu sei demais. Como que funciona, nesse caso, a opinião de especialista? E aí depois a gente volta pro tema. Como que funciona a opinião de especialista de alguém que há 20 anos faz a mesma coisa e aí publica o que faz? Funciona da mesma forma que funciona para qualquer observação clínica. Observação clínica, que é a observação de especialista, é a primeira fonte de evidência de toda a profissão da área da saúde. Se eu for olhar a evolução da medicina, a evolução de qualquer área da saúde, começou-se clínicos observando o paciente com a sua experiência e aplicando coisas e percebendo, quando eu faço isso, acontece isso, quando eu deixo de fazer, acontece assado. E aí isso vai reforçando que, se sempre quando eu faço, eu observo melhora, isso reforça a nossa crença como expert, que isso funciona. Isso que a gente chama, eu chamo isso de observação clínica, tá? E aí a gente parte do ponto de vista do ponto que o paciente saiu do ponto A e foi para o ponto B, e aí o paciente melhorou do ponto A para o ponto B, portanto, eu atribuo isso à eficácia. Há 20 anos eu faço isso e atribuo isso à eficácia. E aí é nesse ponto que as pesquisas, a metodologia mostra que quando a gente pensa só assim, a gente esquece que existe vários fatores que confundem essa observação. Todos os nossos pacientes melhoram. Eu tenho uma palestra que eu sempre falo assim, comigo funcionou e comigo também funciona, porque os meus pacientes também saem do ponto A e vai para o ponto B. Mas o que dentro desse ponto A e ponto B foi a minha intervenção ou foi os outros confundidores que aconteceram e que fizeram meu paciente também sair do ponto A e para o ponto B? Quem são eles? Os mais comuns que a gente fala e que a gente tenta ensinar isso para clínico, a primeira coisa que a gente tem que saber é prognóstico. Toda condição de saúde, ela tem uma tendência a se recuperar naturalmente. E vai acontecer você querendo ou não. Então, nem toda melhora do ponto A para o ponto B que você vê nesses 20 anos de experiência foi por causa da sua intervenção. Foi simplesmente porque o paciente melhorou e ele iria melhorar com você ou sem você. Então, a gente tem que subtrair isso antes de falar que funcionou para mim. Outro fator que a gente percebe é a resposta do paciente, que a gente chama de Hawthorne Effect. O que é isso? Eu chamo de paciente bonzinho para ficar mais fácil. Que é quando as pessoas estão sendo observadas, as pessoas têm a tendência de mudar o seu comportamento. Então, quando você pergunta para mim, fala assim, Lu, eu vou fazer aqui essa terapia, tal, não sei o quê, depois você me fala como você está melhor. E aí você é simpático, você me trata bem, sua clínica tem um cafezinho gostoso, eu fui bem acolhida. E depois você vem todo sorridente para mim no outro dia e fala assim, e aí, Lu, você está melhor?
Eu não tenho coragem de olhar pra sua cara e falar, não, eu continuo uma bosta. Ou a pessoa pode acreditar que está melhor e não está de fato. E não estar de fato. Então, assim, a gente muda o nosso comportamento quando a gente está sendo observado. E dentro do estudo clínico, a gente consegue contornar isso melhor. A gente consegue contornar o prognóstico também. Todos os tratamentos têm um pouco de efeito placebo. A gente não consegue subtrair, mas o que eu sempre falo quando eu falo do placebo, que o placebo é a melhora clínica do paciente simplesmente pelo ato de ser cuidado. O paciente saiu de casa, ele depositou confiança em você, toda a organização de um tratamento, ele traz melhora clínica para o paciente. E é difícil falar para o paciente, é psicológico. Não, não é psicológico. Todo tratamento tem um certo efeito dele, é devido ao efeito placebo. Mas o que eu devolvo para todo mundo que fala, mas se é placebo, qual o problema em ofertar? O paciente está a fim de pagar de placebo? Não sei. Entendeu? Se ele tiver, beleza. Mas o que eu acho assim, eu gostaria de pagar algo que ganha do placebo, que acontece o placebo e que tem algo a mais, que aí vale a pena o meu tratamento. Não só o placebo. Porque talvez eu tô né, vendendo pão para estar lá fazendo a fisioterapia e eu talvez, se é placebo eu não quero ir. Então eu vou trabalhar, né, eu vou tentar entender isso melhor, eu vou esperar. Outra coisa que a gente chama é regressão para a média. É um fenômeno estatístico que acontece com qualquer um em qualquer lugar. Não é um fenômeno só de tratamentos. Mas nós, a gente tem a tendência de buscar tratamento. A maioria das nossas condições de saúde são oscilantes de sintomas. A gente costuma, assim, vamos continuar com o exemplo da dor nas costas. Eu tô aqui com a minha dor nas costas, eu me ajeito na cadeira, amanhã eu tento fazer alguma coisa, me alongar, eu vou tentando. Até que chega uma hora que é insuportável, eu não consigo mais auto-administrar a minha dor. É nesse momento que os nossos pacientes buscam por um atendimento, na hora que ele não consegue mais auto-administrar aquele sintoma. Então, geralmente, o pico de severidade que ele chega na nossa clínica é maior do que a média de oscilação desses sintomas. Então, por um fenômeno estatístico, nos próximos dias, na próxima medida, ele tem a tendência de voltar para a média. Então, tudo isso, tá vendo que está te levando para sair do ponto A para o ponto B de uma melhora clínica, que eu vi, você viu, e todos nós vimos melhorar. Mas o quanto disso é da intervenção? Eu só consigo saber, Ricardo, o que é da intervenção se eu consigo ter 2 grupos. Essa é a beleza do estudo controlado e aleatorizado. Porque aí, eu pego essas pessoas, atendo da forma que você falou, pelos 20 anos. Mas eu falo assim, beleza, Ricardo, todo mundo que chegar aqui, nós vamos atender da forma que você faz por 20 anos. Só que quando esse paciente chegar, você avalia e fala, esse é o critério do cara que eu vou avaliar. Só que agora eu vou randomizar ele. Eu atendo metade, o João vai atender a outra metade, sem esse Paranauê. E aí a gente acompanha o paciente e no final a gente compara a diferença do ponto A e B do seu tratamento, a diferença do ponto A e do B do seu tratamento. Por isso que o estudo é controlado, é porque tem que ter um comparador. Porque o comparador, ele elimina o prognóstico, a regressão para a média, o Hawthorne Effect, o placebo. E aí, nessa subtração, tem que sobrar algo positivo. Se sobrar, ponto para a intervenção. Se não sobrar, temos que mandar embora, não temos que fazer, porque tudo não era a sua intervenção. Eram outros fatores que te fez acreditar que a sua experiência parecia funcionar. 20 anos jogado fora? 20 anos jogado fora. Tem um outro problema nesse caminho, que eu gosto de citar também. Você não sabe se o paciente teve crise e procurou outro profissional. Perfeito. Porque você não acompanha, você não liga pra ele, aí, tudo bem? Ou às vezes ele não vai te falar. Não vai te falar. E aí, eu tô mal pra caramba, mas tô indo em outro lugar, né? Porque aí não resolveu. E aí não você vai achar que todo mundo que não voltou, melhorou. E aí é outra coisa que a gente fala, que é o viés de memorização. A gente tem a tendência de lembrar só do sucesso e do fracasso. A gente não lembra da média. Eu sempre, quando eu faço as pessoas saírem da caixinha e pensar, eu brinco assim, vocês são clínicos. Vocês lembram com clareza, em média, a melhora clínica de todos os pacientes atendidos nessa semana? Não. Vocês lembram de algum caso que marcou? Total. Todos que marcaram. Todos que marcaram. Aquele que chegou e falou assim, nossa, Ricardo, hoje eu carreguei meu filho no colo, hoje eu corri, João, obrigada, eu consegui correr 1 quilômetro que eu não conseguia há muito tempo. Esse a gente não esquece. Agora, aquele cara que estava todo dia, fala, tchau, João, até amanhã, tchau, Ricardo, até amanhã, e esse você não lembra. Por quê? A gente nem controla e tabula esses dados para ter uma noção, em média, se realmente todos melhoraram. Então, na hora que você fala uma experiência de 20 anos, a gente vai lembrar de todos os sucessos. A gente vai ter a tendência de esquecer os fracassos. Mas a média, talvez a grande maioria, não fez diferença nenhuma. Só que isso não foi computado. E num estudo a gente não perde. Por isso que tem critérios de qualidade. Um bom estudo controlado e autorizado é aquele que perde pouca amostra. Porque se eu perco muita amostra, eu não sei também o que aconteceu. Se o cara abandonou meu estudo porque buscou o tratamento, porque não estava melhorando, ou porque estava piorando com a intervenção. Então é importante ter
completude do dado, posso dizer assim, porque é importante saber o que aconteceu com a maioria ou com todos. Porque se eu perco muitas pessoas, eu também trago viés de memorização, né? Então, eu não tenho dado preciso de todo mundo e eu não sei se aquela taxa de abandono, o que realmente aconteceu com essas pessoas. Então, dentro de um estudo, eu consigo controlar por esses fatores invisíveis na nossa expertise. São duas perguntas, na verdade, que são diferentes, então começar com a primeira. A gente não falou sobre isso ainda, porque já começou direto no assunto. E eu gosto muito também de saber do próprio convidado, porque você fala com isso com tanta naturalidade. Eu pensei que era alguma coisa nossa. A gente não falou sobre isso ainda. Não. Será que ele vai expor algum... Vai ter uma DR nossa não, aqui? ainda não, mas Ele vai trazer DR pra mim. Quando o Léo Tô tiver sentindo. aqui, a gente traz a bomba DR. vai estourar no meu colo. Não, é porque você fala com tanta naturalidade, com tanta tranquilidade, com tanta propriedade, sorrindo o tempo todo. Aonde que a prática baseada em evidência, toda essa parte de pesquisa entrou na sua vida? Que você é fisioterapeuta de formação. Sou. Você chegou a atender, já foi direto para pesquisa, até para o pessoal entender, porque às vezes o pessoal pensa assim, pô, é só pesquisadora. Nunca foi, Perfeito. nunca atendeu, nunca Perfeito. mexeu em ninguém. Perfeito. Ah, não, mexeu, mas mexeu quanto? Entende? Perfeito. Isso fica na dúvida das pessoas. Fica, e é o ataque principal que Sim. todos os pesquisadores recebem. Quem é você que Eu está vejo os atrás do comentários, computador? daí eu já trago a pergunta, entendeu? Vamos lá. A minha experiência não reflete todos os pesquisadores, então eu acho que vale a pena dizer isso. Que tem vários pesquisadores que são clínicos e que atendem o tempo todo e que tem essa dupla ação. Eu, particularmente, eu atendi no início da minha carreira, mas eu sou professora catedrática. Desde que eu formei, eu estou na área de pesquisa, mas trabalho com pesquisa clínica. Então, o tempo todo eu estou ali tutorando, assessorando os meus alunos e profissionais que trabalham nos meus estudos a atender paciente. Mas tem vários que são clínicos. Mas o que eu gosto de falar sobre isso, assim, porque a experiência do pesquisador em si não influencia tanto assim. Por que eu gosto de dizer isso? Porque faz todo sentido a sua palavra. Eu estou aqui sorrindo falando de dados. E, na verdade, eu falo assim, ô Lu, mas lá na clínica você não suou para saber que é assim, né? Quero ver você esse aplicar é o questionamento assim. ainda das Esse é o pessoas, questionamento. né? E o que as pessoas têm o desconhecimento, que eu falo assim, eu já conduzi mais de 15 clinical trials, estudos controlados e autorizados na minha carreira. Nenhum dele eu era a clínica. Então, todos eles, por exemplo, assim, todos eles eu escolhi um profissional experiente, capacitado, com a mão extremamente habilitada para fazer aquela intervenção que estava sendo treinada. Eu várias vezes, vários estudos controlados e autorizados que eu fiz o treinamento da técnica só para ter uma noção de auditoria das pessoas que estavam fazendo ali, mas não com o intuito de ter a principal mão para atender. Então, todos os clinical trials é conduzido por clínicos. São os clínicos que conduzem aquele tratamento e que, dentro da prática clínica, utilizam aquela técnica e por mãos treinadas e não de um pesquisador. Qual que é o papel nosso, pesquisador, por trás da cadeira? Metodológico. Eu sou a pessoa que desenha a metodologia para não errar. E eu confio em bons clínicos para tocar. E eu preciso de bons clínicos perto de mim para essa experiência, para a pesquisa ser boa. Porque se eu não tiver uma boa comunicação com clínicos, de trazer perguntas reais da clínica, da dificuldade de utilização disso na clínica, as pesquisas seriam só para pesquisadores, não seria para clínicos. Então, vou dar um exemplo prático que já aconteceu na minha vida aqui. Aqui eu acho que até posso dizer nome, o Diego Galáxia, por exemplo, assim, Sim, eu já fiz colaboração com ele. Ele vem semana que vem aqui. Semana que vem, né? Qual colaboração que eu já fiz com ele? Vou lá dos kinesiotape. Eu lembro da história claramente. Surgiu o kinesiotape. A primeira coisa que a gente questionou foi a técnica de aplicação do kinesiotape. Então, a técnica era linda. O mecanismo explicava que... Me desculpa se eu falar alguma coisa errada. Já tem 10, 15 anos que eu fiz isso. Mas vamos lá. Vou tentar lembrar da cachola como que era a construção da linha de pesquisa. A explicação que tinha no início era que a técnica fazia circunconvoluções na pele. E essas circunconvoluções na pele tinham um afastamento, que dali tinha um monte de processos, que dali... Isso era o mecanismo no qual aliviava a dor. Então, as circunconvoluções que a fita fazia na dor lombar, ali nos paravertebrais, era essencial para alívio de dor. Era assim que a técnica era vendida para os pacientes. Então, o primeiro trial que a gente fez foi aplicar a técnica segundo a forma de aplicação correta, fazendo as circunconvoluções. E o outro grupo era um placebo, porque a gente só colava a fita, sem circunconvoluções, sem técnica nenhuma, colava e mandava o paciente para casa. A pergunta era, mecanismo. É esse mecanismo esse que alivia a dor ou não? O resultado foi negativo. Acabou isso. Eu tinha muitos dos meus alunos eram ex-alunos da Santa Casa. E aí, a primeira pergunta que veio é assim,
Professora, mas não é assim que a gente faz na prática clínica. Na prática clínica, eu atendo meu paciente baseado em evidência e colo a fita para ir embora. E aí, quem cola a fita, a gente cobra 100 a mais. Era uma coisa mais ou menos assim. Eu, beleza. Só que aí eu precisava de bons clínicos. Aí eu fui atrás do Diegão e do Thiago Fukuda. Sentei lá na Santa Casa. Eu precisava de um ambiente que tinha muito paciente com dor lombar crônica. E falei assim, vocês que estão aqui o dia inteiro, pôr a mão no paciente, a gente vai sentar junto e desenhar a intervenção. Beleza, beleza. Abrimos guidelines, o que tinha intervenção, desenhamos de forma pragmática. Cada paciente ia receber a intervenção, fisioterapia convencional, que a gente chamou. Então, a gente classificou que dentro do que tinha evidência de terapia manual, exercício geral, exercício específico, para aqueles que precisavam, específico para cada paciente, metade foi randomizado para levar a fita para casa e metade na adição. Então, era assim que os clínicos falavam. Então, a gente investigou a adição por clínicos super experientes. Foi conduzido tudo na Santa Casa. Foi lindo o trial. De novo, não adicionava nada. Então, assim, teve uma outra sequência que a gente fez, que eu não vou lembrar agora, de uma outra pergunta que surgiu. Então, assim, muitas vezes, as nossas perguntas de pesquisador nascem de clínicos experientes. E não da cabeça do pesquisador. Então, assim, o que eu falo com naturalidade... talvez as pessoas falem que eu não tenho vivência, mas a gente tem muita experiência de clínicos que se permitiram colocar suas testes. A gente tem muita história de... Na fisioterapia é muito comum isso. Fisioterapeuta desenvolveu uma intervenção. Eu ia perguntar isso daqui a pouquinho. Né? Então, assim, tem pessoas que desenvolvem uma técnica, tudo bem, né? A pessoa começa a observar e aí dali ela vai criando um raciocínio clínico de falar assim, olha, aqui parece ter uma instabilidade, então se eu estabilizar, aqui parece ter uma hipomobilidade, se eu mobilizar, e aí ela vai fazendo uma técnica. E se vende essa técnica. Tem pessoas que vendem a técnica e refuta que essa técnica seja testada. Não tem problema nenhum desenvolver. O ideal é que desenvolva e peça um pesquisador experiente e fale assim, olha só, João, Lu, desenvolvi isso. Eu estou vendendo isso para a galera toda, está dando resultado, minha clínica está lotada, os pacientes estão melhores, vendo curso, vendo formação, meus alunos todos estão tendo resultado. Maravilha. Vamos testar, João? Como? Quero você tentando. Você que é o cara? Não, você que sabe fazer? Bora, João. Você pega os seus melhores alunos. Eu quero você atendendo. Não quero eu. Não quero a minha experiência como pesquisadora. Que aí você vai questionar. Eu fiquei o tempo todo sentada dentro do computador. Não quero eu. Eu quero ser. Eu quero assim, João, você vai atender. A única coisa que eu te peço é que a metodologia é minha, beleza? O avaliador é meu. Eu vou coletar o dado. Eu vou randomizar, eu vou coletar o dado, eu vou analisar, eu vou escrever. Independente do resultado, eu vou publicar. Beleza? Beleza, Lu, vamos embora, honesto, né? O João faz, todo o arsenal que ele faz, a gente faz todo o critério lá metodológico, eu cuido dos dados, o João cuida do treinamento clínico perfeito, a pesquisadora perfeita. O problema é que tem muitos profissionais que desenvolvem que não deixam testar. Então... Tem o que faz a metodologia, que também pode ser conivente, para publicar um resultado que não seja realmente então, aquilo. Mas aí não convida um pesquisador bom para fazer. Então, essa é a questão. Ele quer fazer do jeito dele, que aí vem a pesquisa enviesada. Vem uma pesquisa que parece ser uma boa pesquisa, é onde entra o conceito de pseudociência. Você faz a pesquisa para já testar e achar a hipótese que você tem. Porque toda pesquisa... Você paga o resultado. Toda pesquisa, a gente fala assim, vamos lá de novo. A experiência clínica do tratamento que a gente criou. O João criou um tratamento. Ele tem a hipótese, ele já tem. Ele é expert, ele vê. Então, é a hipótese dele que funciona. Ele já chega e falou, eu quero testar, porque eu vejo que funciona. Vamos testar. Ele vem com a crença, porque ele vê que funciona. Então, ele vê que é H1. É isso que a gente chama de a hipótese H1. Eu sou pesquisador. Ai, de novo, desculpa. Eu sou pesquisadora. Toda hora eu falei com ele. Eu sou pesquisadora, eu sou cética. O João acredita que funciona o que ele vê, mas eu sou cética. Eu falo, João, truco. Tudo bem, cara, você vê que funciona, mas eu sou pesquisador que eu vou sair da hipótese zero. Eu vou sair do pressuposto que não vai ter diferença. Então, a minha H0 é que eu vou comparar com outro grupo, a gente pode escolher o comparador, não vai ter diferença. E H1 é que vai ter diferença. Então, assim, por que é importante entregar isso para um pesquisador neutro? E para um pesquisador que realmente sabe fazer isso, sem colocar viés no estudo? Para que a gente realmente teste a hipótese. Porque se eu deixo a pessoa que tem conflito de interesse, e muitas vezes os conflitos não são declarados, a gente já viu vários artigos assim, pessoas que desenvolvem técnicas, faz a sua própria metodologia, talvez tenta até fazer certo, não declara que tem conflito de interesse, tá lá, não tem conflito de interesse, a gente sabe que tem, e aí a gente começa a questionar
se a forma da condução daquele estudo nos trouxe uma resposta precisa sobre aquilo. Então, assim, parcerias entre pesquisador e clínico, eu acho que é a coisa mais maravilhosa que existe. Eu conheço várias pessoas. Eu estou tentando lembrar um exemplo, toda hora que eu estou falando aqui com vocês, eu não consigo ver um exemplo para dar o nome aqui agora. Mas tem várias pessoas que falaram assim, eu vivia disso, igual você falou, 20 anos que eu vivo disso, aprendeu sobre que é importante checar, pediu alguém para checar, e na hora que viu que não tinha efeito nenhum, a pessoa virou contra aquela técnica. Poxa, gente, por 20 anos eu vendi isso, não tem. E aí a pessoa começou a estudar, e ela mesma foi vendo onde ela se auto-enganou por não ter conhecimento científico. Não, total. Eu tenho uma pergunta aqui. Vai. É que o João está se cutucando aqui, quem tem as dúvidas. Tô vendo. Daqui a pouco eu chuto vocês dois aqui de baixo também. Vamos lá. Todo ensaio clínico onde o resultado é estatisticamente não significativo, quer dizer que é clinicamente não aplicável? Não. Isso é um erro. Ó, quando a gente está sempre comparando dois grupos, a gente tem que saber interpretar o que a gente acha ali. As pessoas, o pouco que sabe é P. Né? Olha o P. Se o P for maior que 0,05, eu falo que é estatisticamente significante. Se é menor, eu falo que não é. Isso quer dizer nada. Só quer dizer que, se for estatisticamente significante, um grupo ganhou. Só isso que fala. Qual grupo? Eu vou continuar vocês dois. Ricardo ou João que ganhou? Não sei, só sei que um ganhou. Não informa nada. E se empatou? Quer dizer que então não houve diferença entre vocês dois? Tudo depende. Então vamos dar exemplo prático para ficar mais fácil assim. Se eu estou comparando uma técnica com placebo ou com fazer nada, e não houve diferença estatisticamente significante, aí você fala, não funciona. Porque o grupo de controle, porque as pessoas têm mania de achar que o controle é sempre fazer nada. Não, o controle pode ser vários controles. Um controle é um outro grupo que fez outra coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que interpretar é quem foi o controle daquela intervenção. Então, se o controle é placebo ou não fazer nada e não ganhou, o trem tá ruim, né? Então, né, fazer nada. E o placebo, aí eu questionaria o uso dessa técnica. Agora, até em questões éticas, como que funciona o comitê de ética em relação a isso? Assim? Vamos pensar que é uma condição de saúde que já tem técnicas consagradas que têm eficácia. Se tem algo certeiro que faz benefício para o paciente, não há dúvida, não há incerteza de evidência, muitos comitês de ética vão falar assim, não vão fazer outro estudo contra placebo. Porque a gente já sabe que tem coisas que os pacientes vão se beneficiar. Então, a gente muitas vezes faz estudo de superioridade ou inferioridade. Então, a gente pega uma nova técnica e compara com a técnica existente. Então, a gente compara algo que a gente já sabe que funciona e algo que a gente não sabe ainda se funciona. O empate não é negativo. O empate é que um não é superior que o outro. Olha que beleza. Então, olha que resposta linda para um clínico. Se eu tenho duas técnicas fisioterapêuticas, por exemplo, sei lá, Pilates e Mackenzie. Os dois têm investimentos de curso para fazer curso, para se aprimorar. Você é pilateiro, você é maquinzista. E não existe esse estudo, viu, gente? Mas eu estou em hipótese. E deu empate? Você tem que correr fazer curso de Mackenzie ou você de Pilates? Não, cada um fica na sua bolha. Porque não há superioridade das técnicas. Agora, se a gente vê que um é mais benéfico para o paciente do que o outro, aí talvez você queira pagar um curso, fazer toda essa especialização, ficar bom na nova técnica, porque soma mais do que aquilo que você também já sabe fazer. Então, aí você vai ter dois leques de tomada de decisão para o paciente. Então, de novo, outra hipótese. Se você tem duas técnicas que tem eficácias iguais e positiva para o seu paciente, olha a tomada de decisão. Vão de novo no Mackenzie e outro no Pilates e outro tipo de exercício, aeróbico, por exemplo. Um paciente pode chegar para você, olha a prática baseada em evidência. Eu sei, o paciente chega, na minha anamnese o paciente já fala assim, eu odeio atividade física, eu odeio atividade aeróbica, mas eu adoro Pilates. Eu falo, cara, você sabia que tem evidência legal para Pilates? Pilates é muito bom, é comprovado, os dados mostram que melhora a dor, os pacientes que fazem, reduz dor em tanto tempo, lá. Vamos para Pilates. Agora, Lucilo, eu odeio, não é que eu odeio Pilates, Esse é o corte. Esse é o corte, vai, anota. Não falta, não. Não é uma atividade física que eu gosto de fazer. Eu adoro Pilates porque ela tem eficácia, assim, principalmente para a dor lombar. Os tries são muito legais. Então, como fisioterapeuta, eu adoro Pilates. Mas eu não gosto de praticar, porque eu sou encurtada, eu não gosto.
Eu sou daquelas agitadas. Eu gosto de coisa dinâmica. Corrida, natação, crossfit. Eu gosto de coisa dinâmica. Faz crossfit? Eu faço crossfit. É porque fala inglês, né? Não, mas eu não decoro um daqueles não. Se o coach fica bravo comigo. Fica bravo comigo. O coach. Eu não decoro nada. Toda hora eu falo, me mostra de novo, porque eu não sei nada disso. Oh, Jesus. Sabe que eu brinco? Eu sou da turma sênior, né? Já mais de 40 anos. Então eu falo assim, olha, eu tenho que lembrar como fazer o exercício. Você tem que demonstrar toda a aula, porque minha capacidade de guardar é pequena. Então, falar nome inglês, então, não guardo. Mas então, assim, olha a preferência. Então, assim, de novo, um paciente preferiu fazer pilates, um preferiu fazer atividade mais pauleira. Se os dois têm eficácia semelhante, e se eu sei isso em dados, olha que beleza, a tomada de decisão compartilhada com o paciente. Isso é prática baseada em evidência. É você ter conhecimento do que funciona para quem, mais de uma opção, se for possível, e você julga o que você tem habilidade e discute com o paciente. Mas tem que saber que se funciona ou não, né? Porque o problema que a gente vê hoje na física, aí eu sou doída. Que as pessoas têm um leque de opções e todas elas sem evidência. E aí isso é doído. É doído e o paciente não sabe que não tem. E aí eu sofro. Como fisioterapeuta, eu sempre falo assim, a minha missão cada um tem uma missão dentro de uma área. E a minha missão foi ser pesquisadora e pesquisar na área da fisioterapia, trabalhar com divulgação científica, falar de prática baseada em evidência, que eu comecei a fazer isso para fisioterapeutas, com o intuito de ter profissionais respeitados. Que qualquer profissional fala, uau, né? Tipo assim, que legal que ele está discutindo dados comigo. É valorizar a nossa profissão. Porque a tristeza que eu vejo hoje como professora é muito triste a desvalorização do profissional que está nem aí para a ciência e perante a classe de profissionais da área da saúde que desvaloriza a nossa profissão, infelizmente. Ó, tá vendo? Mãe, pesquisadora, já atendeu, faz crossfit, tá nessa missão, parece quem? Quem? Mulher Maravilha! Eu trouxe a meia da Mulher Maravilha por conta dela aqui, ó. Eu vim com cada meia sempre pensando, olha os cachorrinhos aqui, ó. Foi pensando? Eu sempre vim com as meias pensando. Não é Mulher Maravilha, não. Sempre venho com a meia Tá pensando vendo? aqui. E eu sempre posto perto do João, que ele gosta. Eu adoro. Nesse momento que ele não tá vendo, eu tô pondo a meia perto do João, ele gosta. Não, nem vejam. Continuem onde vocês estão. Essa missão de você... essa missão de fazer um grupo de profissionais compreender algo que eles não aprenderam na graduação e mudar por meio disso é muito complicado. É muito complicado. É muito complicado, até porque não fez sentido na formação deles. Não faz. Uma vez que a graduação tem em seu inventário uma série de técnicas que não tem evidência. Essa é a minha tristeza. E por que isso acontece por se que nós isso temos acontece? um Ministério da Educação, um Ministério da Saúde, até trazendo um pouquinho de trás do Léo, apanhando lá na época daquela doença lá, com tantas evidências mostrando um lado, e todo mundo faz o outro. Eu tenho várias, aí agora opinião, né? Que a gente, Sim. Algumas coisas eu tenho dado nessa opinião e algumas são opiniões. Quando for dado, eu vou falar que é dado coletado de alguém. Tem vários problemas aí. O primeiro começa com o letramento científico da população em geral. É baixíssimo. Menos de 5%, 1% sabe interpretar gráficos de 2 linhas, por exemplo, da população inteira. Então, assim, tem dados disso, isso é dados que mostram que a grande maioria da população não consegue ler números de uma conta de luz, por exemplo, que é a falta de treinamento de leitura de dados na população em geral. Então, nós não fomos treinados a ter um pensamento crítico e cético do nosso nascimento em qualquer profissão. Então, isso é um primeiro dado. Um segundo dado é que, realmente, isso a gente tem dado mostrando que menos de 5% dos cursos de graduações de várias áreas da área da saúde, algumas áreas já têm pesquisado com número preciso, mas eu tenho certeza que se repetir essa pesquisa para todas as áreas da área da saúde, o número vai ser igual. Menos de 5% ensina algum entendimento de ciência dentro da graduação, da importância da ciência e da importância de saber triar o joio do trigo mesmo. E as pessoas acham assim, nossa, mas ninguém quer fazer mestrado, eu não quero ser pesquisador, eu não quero ter esses conhecimentos chatos. Não é chato, não é demorado a ensinar. Nós temos uma formação de prática baseada em evidência que o volume de aula é coisa de 20, 30 horas. Dá para ser uma disciplina da graduação fácil, de ensinar os profissionais da área da saúde ao pensamento cético,
de como pensar de forma cética dentro da área da profissão que eles estão escolhendo, onde buscar por informações, que é só fazer treinamento de base de dados, como utilizar essas bases de dados, como elaborar uma pergunta clínica, que não é difícil ensinar isso, e depois como avaliar a qualidade metodológica, que é ensinar alguns critérios, e por último, como pegar essa informação e levar para o consultório. Então são 5 habilidades que a gente precisa ensinar, que não é difícil ensinar. Qual é a minha crítica? Como não é ensinado hoje, em 2024, menos de 5% ensina, imagina atrás. Era muito menor. Então, hoje, infelizmente, acredita-se meu entendimento, muitas pessoas têm a crença assim, se nossa profissão é um curso universitário e a universidade produz ciência, portanto, né, tudo que eu aprendo ali dentro foi certificado pela ciência. Como é que essa pessoa depois forma e tem 2 loucos na internet, eu e meu marido, falando sobre prática baseada em evidência e pondo o dedo na sua cara e falando assim, essa ventosa não funciona, essa microfisioterapia não funciona, esse exercício que está fazendo não funciona, a pessoa vai falar o quê? Não quero te ouvir. Porque o meu professor, eu aprendi no estágio, eu vi meus pacientes melhorando e ele não tem noção de confundidor, não tem noção de um monte de coisa e mais. A gente consegue achar um artigo que prova qualquer frase falada. Porque qualquer fala que você falar, isso causa isso, você vai achar um artigo que vai falar essa merda. Isso não sei, você vai achar um artigo ruim que colabora com aquela informação para falar, eu tenho um artigo aqui, porque como a maioria das pessoas não é por maldade, eu acho que é por falta de conhecimento. Mas muitos que vêm de técnicas milagrosas é por maldade. Que sabe do que a gente não tem esse conhecimento, é muito fácil enganar. É só usar termos. Se eu começar a chegar aqui e falar de estudos controlados, revisões sistemáticas, um artigo, e olha a minha técnica, eu vou levar uma manada comigo. E principalmente a manada científica. Ela usou os termos que eu gostaria de ouvir, mas eu não sei conferir, eu não sei checar. Então, é muito fácil enganar as pessoas. Então, assim, é frustrante. Não tem outra palavra para dizer. É frustrante não ser ensinado isso na graduação. E na minha visão, na hora que você fala, tem Ministério da Educação, tem um monte de coisa, tem, sem treinamento. E vai piorar. A graduação agora está pagando o quê? R$27 hora aula para o cara subir lá para dar aula? Pelo amor de Deus. Então, muito complicado, né? Eu sou mordida com isso também. Por quê? Eu não trabalho mais na universidade, não sei se vocês sabem disso. Eu pedi para sair. Mas eu trabalhei por 13 anos. E uma das razões que eu saí foi... Não estou falando mal do lugar que eu estava, não, mas é em geral, tá? Perda de valor, de geral, de ensino. Porque, assim, a gente chega com uma sede de fazer as coisas acontecer. E quantas vezes eu, Léo, nos lugares pelos quais a gente trabalhou, a gente tentou, assim... Eu treino todos os professores de graça. Eles não são obrigados a saber disso, eles também não tiveram. Vamos treinar todo mundo. Vamos todo mundo fazer as emendas da disciplina juntos? Olha que legal, não seria legal? A gente construir e ver assim, olha, a gente até faz isso no início daquela reunião, toda a graduação tem aquela reunião de início, eu ensino isso, cada graduação que vai ter. Mas no final ninguém discute assim, vamos buscar as evidências? Vamos atualizar os slides? Caramba, tem gente, na universidade que eu trabalhei, teve gente que um dia me parou na rua e falou assim, fulano ainda trabalha lá? Eu, ainda usa aquele slide lá? Gente, olha, na Austrália, eu fiz doutorado na Austrália, e a gente teve a oportunidade, não sei se vocês sabem disso, sim. Essa visão nossa de prática baseada em evidência é porque a gente caiu no berço da fisioterapia baseada em evidência na Austrália. O termo fisioterapia baseada em evidência nasceu dentro do instituto que a gente fez doutorado. Se vocês quiserem, eu posso contar a história depois. Mas lá na graduação, a gente era aluno de doutorado, a gente teve a oportunidade de ser professor ajudante e ajudar em algumas disciplinas. Como que funciona? A aula teórica é um auditório. Igual que quer economizar dinheiro? Beleza, economiza, põe a galera no auditório. Eles dão responsabilidade para o aluno. A gente vai... Eles ensinam no início uma noção de prática baseada em evidência, de buscar informação, de como ler, de como interpretar. A partir dali, todas as disciplinas é em cima disso. Então, é obrigatório, em cada 6 meses, os professores sentam e discutem assim, o que temos de novo na ciência? O que vamos tirar da aula do ano passado e o que vamos acrescentar, porque a ciência ela muda. Gente, esse ano eu faço 20 anos de formada. Se eu for atender com aquilo que eu aprendi, e meu curso foi muito bom, era na época de curso de 5 anos, era quase uma mini medicina, né, para quem formou antigamente. Coisa que não tem hoje, a carga horária é metade hoje, né? Metade não, quase tudo que eu aprendi não se usa mais.
Não se usa mais. De tanto que evoluiu. Não se deveria usar mais. Bem pontuado. Assim? Bem pontuado. É isso. Então, assim, as coisas evoluem, graças a Deus evoluem. Porque a ciência, ela se autocorrige o tempo todo. E ela tem que se autocorrigir. E ela tem que usar a tecnologia para melhorar. E a ciência, ela não vem contra o profissional. Ela não trabalha contra o profissional. Ela trabalha a favor do profissional. Porque quem é baseado em evidência, quem fala assim, beleza, agora eu aprendi a fazer, eu vou me atualizar. Para os meus pacientes. Se chega um caso no seu paciente hoje, que você fala assim, eu nunca atendi esse caso. Eu tenho uma noção. Todo mundo tem uma noção de onde começar. Ninguém sabe, né? Quem é experiente, que tem muito tempo de clínica, tem uma noção do que fazer ali, mas tem dúvida. A gente tem dúvida todos os dias. A gente tem várias formas de chegar em casa e tirar essas dúvidas. Eu já falei, a gente pode ler livros, ligar para um colega, ou simplesmente, se a gente sabe fazer, a gente pode chegar em casa e falar assim, o que eu tenho de evidência para isso? Vou na PubMed, eu busco, leio os artigos, falo, olha, hoje tem esse exercício, tem essa prática. E aí, dali, eu falo assim, isso eu sei fazer. Limite. É sem limite ou com limite? Nossa senhora, olha, Deus do céu. Quem não tá assistindo, eles querem que eu faça o João, ele fez ele encheu Nossa, o copo dela no limite do limite. Isso nunca vai perto. Tinha que tirar uma Vamos ver se volta. eu vou ter classe pra beber Deus isso. do céu, olha. Nossa, vai derrubar. Nossa, não derrubou, olha. Você viu? A gente tinha um canudo aqui. É que eu fui com evidência, tô brincando. Tô brincando. Mas é isso, assim, a gente tem que evoluir com as novas informações e esse treinamento, infelizmente, não foi nos dados. Não só para físio. Por muitos anos, eu achava que o problema era físio, tanto eu quanto o Léo. Na pandemia, como a gente começou a ensinar para outros profissionais também, a gente começou a perceber que o problema não era só na físio, o problema está em todas as profissões da saúde, que esse treinamento falta para todo mundo. E a gente até percebeu assim, vou parar de ser tão duro com a físio, assim, que a físio não está tão ruim assim. Tá ruim, mas não tão ruim assim, tem profissões piores. Mas não é para passar a mão, não. Eu acho que sim. Aí eu sou dura como professora. Odeio mimimi. Professora, eu não tive isso na graduação, mas os professores não ensinavam isso. Caramba, então vai atrás. Sabe? Se você já ouviu falar, hoje tá todo mundo na era digital. Eu também odeio aquele professor que fala assim, é muito instagramável, né? Eu não quero ir pro Instagram, eu sou catedrático da universidade. Olha, se você não evoluir a forma de comunicar com o seu aluno, você vai ficar para trás. Porque os alunos hoje aprendem diferente. Então, os alunos hoje têm acesso a muita informação. Sim. Então, o nome prática baseada em evidência, todo mundo fala. Então, o aluno tem uma noção que existe algo. Aí depende do professor da graduação. Tem professor que já põe na cabeça do aluno assim, não vai nisso, que esses caras são lunáticos. Ou tem gente que é aberta, vai buscar esse conhecimento, eu não sei muito, mas busca. Eu acho que o aluno, se ele já percebeu que parece ser importante e ele não está tendo na graduação, existe forma de buscar isso fora hoje. Existe conhecimento gratuito, existe livro, existe muita coisa hoje que as pessoas conseguem ter informação. O YouTube está aí para isso, né? É que você precisa ter motivação, oportunidade e conhecimento. E às vezes falta a motivação, às vezes falta o conhecimento, às vezes a oportunidade, mas é difícil. Enquanto não faz sentido... Foi o que eu percebi com o passar do tempo dando aula na graduação. Quanto mais tempo foi passando, mais eu percebo grupos de alunos menos interessados de buscar autoconhecimento sozinho. Eles estão querendo cada vez as coisas mais mastigadas, mais curtas, e aí é um defeito da internet mesmo. O Reels, as pessoas querem informação em 30 segundos, em 90 segundos que cabe no Reels. Esse dia eu dei uma aula gratuita de como fazer uma aula avançada no PubMed, aí um comentário do negócio foi 6 minutos. Eu sei, eu falo muito, eu sei disso. Mas, poxa, era uma aula gratuita de como fazer uma busca avançada no PubMed. 6 minutos, eu sumarizei demais, porque o meu curso tem 30 minutos sobre aquilo. Nossa, ótimo vídeo, né, professora? Mas podia ser mais curto. Eu não aguentei. Eu só escrevi, não assiste. Caramba, tô te dando de graça o negócio. Não quer aprender? Vai embora. Né? Mas mais curto é no 2x. Só você põe 2x, ele fica metade do tempo. Não, mas ainda é 3. Total. Não é 90 segundos. Ainda é 3 minutos. É isso. Putz. Vai lá. Não, eu queria saber, existe a possibilidade de algo ser comprovadamente evidenciado que não funciona e futuramente funcionar? De alguma forma, sei lá, porque mudou alguma coisinha. Mas pro mesmo desfecho? Talvez. Um olhar diferente na hora de... Sua pergunta foi... Eu não sei se é exatamente isso, essa pergunta, mas... Vamos lá. Porque, por exemplo, vou dar só um exemplo na parte de nutrição. Uma hora o ovo é bom, uma hora o ovo é ruim.
Mas então, eu não vou saber a evidência que eu nunca li. Mas não em relação ao ovo, mas tentando trazer isso pra fisioterapia. Por culpa do Léo já aconteceu o inverso. Aconteceu o inverso. O negócio funcionava, chegou o Léo e depois não funcionou mais. Mas a gente vai falar com ele. Mas mas aí foi o inverso. Não, o Léo, porque o Léo que fez tudo. Foi lá, todos os pacientes, um trabalho. E é isso, o debate, quando as pessoas não querem ser científicas, elas viram pessoal, né? Porque é o Léo que fez não funcionar. Eu defendendo meu marido. Mas é isso, assim. As pessoas têm a mania de... eu sempre falo, um bom profissional baseado em evidência é aqueles que não têm paixão. Ele não deveria ter paixão. Ele deveria ter paixão em trazer benefício para o seu paciente. Essa é a paixão que deveria motivar. A gente está ali pelo paciente. E a prática baseada em evidência, ela é sempre, a frase central da prática baseada em evidência é sempre em benefício do paciente. Não é em benefício profissional, da conta bancária, de qualquer outra coisa, da indústria, de qualquer coisa. É sempre em prol do benefício do paciente. O paciente em primeiro lugar. Então, assim, pensando nisso, não importa se você fez um curso que você ama. Você não deveria ser... Eu fico puta. Agora eu vou dar alguns nomes só para brincar. Eu não sou pilateira, eu não sou maquenzista, eu não sou RPGista, eu não sou nada disso. Eu sou fisioterapeuta. Se hoje o RPG traz algum benefício, eu faço o RPG. Se amanhã sair uma pesquisa e o Léo leu a pesquisa e falou que não deveria mais fazer, não foi o Léo que falou, foi a pesquisa. Ele não fez todas as pesquisas? Agora o Léo não fez todas as pesquisas que ele comenta lá? Não, olha, não fez. Caraca, ele só leu. Quem dera, né? Eu fico pensando que seria bom ter todos aqueles artigos. E aí, se algo no momento que todo mundo achava que aquela prática era o padrão ouro, que todo mundo tinha que fazer, a partir de amanhã, eu não sou maquinista mais, eu sou fisioterapeuta. Então, beleza, não funciona, qual é a bola da vez? Bora fazer, vamos aprender de novo, vamos se atualizar e atender meu paciente, porque eu estou centrada no paciente. É isso que importa, a melhora clínica do paciente. Que se a gente for pensar assim, gente, não sei falar tão bem esse exemplo como o Léo fala, cirurgia de cruzado anterior, gente. Quando eu formei, todo mundo era patelar. Todo mundo era patelar. E aí os cirurgiões, não vou atualizar, que agora existem outras formas mais seguras, com mais, com probabilidade de maior sucesso. Quase ninguém opera pelo patelar mais. É outra técnica cirúrgica. E os cirurgiões que formaram comigo, gente, eu não sou tão velha assim, eu tenho 43 anos. Os cirurgiões que formaram junto comigo vão falar assim, não vou me atualizar, que eu sou apaixonada pela cirurgia pelo patelar. Não, gente. A ciência mostrou que existem outras formas de reconstruir esse ligamento mais seguro, mais eficaz, né? Com recuperação mais rápida. A gente tem que evoluir. Então, o que eu percebo muito de fisioterapeuta hoje é ficar muito preso a uma evidência. Agora, eu vou voltar à sua pergunta, que eu não respondi. O que acontece muito assim? Depende a sua pergunta. Porque as pessoas confundem muito qualidade da evidência, a forma que isso foi conduzido, com o nível de evidência, que eu já usou esse termo de evidência, que a gente chama... o quão precisa essa evidência, que nas revisões de semana a gente chama do grade, por exemplo. Se tiver um corpo de pesquisa de qualidade metodológica robusta o suficiente para falar que aquilo não funciona, já existe número suficiente para mostrar que existe pouquíssima probabilidade de um novo estudo mudar a conclusão do existente. Tá, isso que a gente fala que é uma resposta que não funciona de alta qualidade. Pouquíssimas coisas são assim. Mas existe. Agora, tem muitas respostas que falam que não funciona com baixo nível de evidência. O que seria um baixo nível de evidência? Que os estudos são ruins. As respostas que a gente tem ainda, existe uma certa probabilidade de um bom estudo robusto, feito de uma forma mais precisa, talvez mudar a conclusão daquele estudo. Então, depende do corpo de ciência que já existe, o conhecimento que existe sobre aquilo. Isso se for da mesma forma. Agora, a ciência é tão bela que ela se autocorrige o tempo todo. Agora, a sua fala, você falou assim, existe uma coisa que não funciona. E se a gente modificar alguma coisa e começar a funcionar? Aí já é uma mudança da própria teoria. Porque a gente fala assim, beleza, a gente achava que funcionava. Aí a gente foi lá, viu que não funciona. Só que a teoria é muito plausível. Aí a pessoa volta lá para a área básica. A área básica, eu volto lá para a biomecânica, eu começo a estudar mais. Aí eu descubro um componente que eu nunca tinha ouvido falar antes. Olha, agora com essa tecnologia, eu consigo ver isso que eu não conseguia ver antes. MRIs, ressonâncias, tomografias, eu consigo ver detalhes que eu não sabia antes. Aí eu adapto a teoria.
E se eu adapto a teoria, é digno de testar de novo. E se você adaptou e com a adaptação funcionou, olha que maravilha. Então, foi novos conhecimentos que o tempo todo é isso. Existe uma coisa que, não sei se vocês sabem disso. Na fisioterapia isso é muito comum. Muita coisa que a gente fala que é ciência ruim, ou não ciência para tomada de decisão, é que na fisioterapia, felizmente ou infelizmente, não tem palavra. A maioria das pesquisas que as pessoas conhecem e gostam de ler são pesquisas de mecanismo. De laboratório, plataforma de força, torque, angulações, e mais de mecanismo, para entender o mecanismo porque nossas intervenções funcionam. E a maioria dos programas de pós-graduação daqui do Brasil, os professores também são formados em pesquisas desse nível. Não é ruim. Mas as respostas dessas pesquisas não estão prontas para ser levadas para o consultório. Só que as pessoas levam. As pessoas falam assim, olha, se eu conseguir fazer uma intervenção que eu mudei o torque do joelho, então eu vou levar para o paciente que eu vou melhorar a dor. Não quer dizer que o torque do joelho mudou, que eu vou aliviar a dor, ou melhorar a qualidade de vida, ou a incapacidade desse paciente. Aquela pesquisa foi importante, aquela descoberta foi importante. Qual é o próximo passo? Levar para a pesquisa clínica. A pesquisa clínica, o que eu faço, não é nada criativa. Eu pego o pronto que a pesquisa básica fez, falei, beleza, olha que teoria linda, vamos testar. Aí eu levo para a pesquisa clínica, pego pacientes reais, testo, e aí eu vou ver o desfecho, centrado no paciente. Eu vou ver assim, agora eu quero saber, não quero saber de torque, não quero saber de força, recrutamento de fibra rápido ou lento, eu quero saber se melhora a dor, se melhora a incapacidade, se melhora o desfecho que o paciente veio buscar no consultório. Se melhorou, a teoria é linda, funciona e tem efeito. Agora, existe um dado que mostra que 80% de toda a descoberta da área básica não se confirma em estudos clínicos. Isso foi o problema da pandemia. Tanto o remédio de ivermectina, cloroquina, eram pesquisas básicas que mostraram alteração de carga viral e coisas assim, mas na hora que trouxe para melhora de desfecho, não mudou nada. Então, para câncer, gente, só 3,4% de todas as descobertas na área básica de câncer realmente muda desfecho para tratamento de câncer. Quer dizer que tem que parar a área básica? Não, porque é isso que o João falou. Eu levo para a área clínica. Não tem efeito, eu volto para a básica. Mexo a teoria, volta para a clínica, volta para a básica. Até achar, achei um quimioterápico novo. Bora aplicar. Mas por isso que pesquisa é cara, por isso que pesquisa é lenta, porque a maioria das ideias não se confirmam em melhoras clínicas para o paciente. E por que as pessoas não sabem usar a ciência? Porque as pessoas, o que sai no Jornal Nacional, o que sai todo dia nos jornais impressos, é que descobrimos a nova cura do Parkinson em camundongos. Descobrimos a nova cura do câncer em placas de laboratório, in vitro, né? E se a gente tivesse uma noção de prática baseada em evidência, só ver a palavra vitro, você fala assim, não descobriu ainda não. Descobriu uma possibilidade que um dia vai ser testada e que talvez vire um tratamento. Ainda não. Só que olha como que é simples esse conhecimento. Você fala para um profissional isso, a pessoa já não acredita nessa notícia mais. Mas a falta desse conhecimento, sai todo mundo, vamos fazer o nosso paciente amanhã. Como você falou em dinheiro, em tempo, que é tudo muito caro, tudo muito demorado, o porquê, então, essa nossa última vacina foi em tempo tão recorde comparado às outras? Por isso essa pergunta é linda. E daí as pessoas passando, mas se é tudo tão demorado, por que eu vou acreditar nessa? Essa pergunta é linda. Né? Foi o grande questionamento. Foi um grande questionamento. Vamos lá, existem várias respostas. A primeira, que foi uma vacina com mecanismo novo, né? Muitas vacinas tinham outros mecanismos como vírus atenuados, né? E essa vacina foi do RNA mensageiro lá. Era uma tecnologia que já estava desenvolvida. Ela não foi desenvolvida para a vacina da pandemia, né? Ela já era uma tecnologia já pronta, que estava já testada o mecanismo da vacina, só que estava esperando alguma possibilidade de começar a usar esse novo mecanismo para testar a eficácia de uma vacina usando esse mecanismo. Então, primeiro isso já estava desenvolvido, no tanto que a pessoa ganhou o prêmio Nobel por causa disso. A segunda coisa que as pessoas não sabem, a gente tem, eu não vou lembrar de cor, mas a gente tem 4, 5, vacinas que foram comprovadas com a sua eficácia. Mas mais de 20 ou 30 foram testadas. Várias não foram eficazes. Só foi para o mercado a que mostrou a efetividade. Então,
Não é que simplesmente assim, foi rápido e a gente descobriu, vamos aplicar e as pessoas se confundiram. E a terceira coisa que as pessoas têm que saber, então houve também essa porcentagem de um monte de coisa que foi testada e que não chegou pra gente, que morreu lá. Na hora que testou, no nível 1 não teve segurança, teve mais malefício que benefício, teve muito efeito colateral e já vai morrendo. Eles nem evoluem, só vai pra frente que vai passando nos critérios de segurança. E aí pouquíssimos chegaram ao ponto de venda e realmente aplicar na população. E a segunda coisa, gente, é dinheiro. Vamos lá. Eu, pobre coitada, querendo fazer uma pesquisa de dor lombar. Eu tenho que escrever meu projeto, brigar por uma agência de fomento, falar da importância da minha pergunta clínica, convencer quem vai me dar dinheiro que é importante eu pesquisar isso. E depois de convencer, eu tenho que tentar conseguir esse dinheiro para mostrar que tem um monte de gente que dor lombar é uma das causas número 1 de anos vividos por incapacidade. E é difícil conseguir dinheiro para isso, porque não tem apelo emocional, né? Para câncer já é mais fácil conseguir dinheiro, porque não tem um apelo emocional maior. Vamos lá, gente, o mundo estava parado. Todo mundo precisava voltar a trabalhar, o mercado, tudo precisava voltar a funcionar. Todos os pesquisadores que tinham alguma expertise, todo o dinheiro de pesquisa foi derivado para aquela causa. Então, a gente teve um movimento de massa de pesquisadores do mundo inteiro que tinha a expertise necessária para desenvolver aquilo, trabalhando em conjunto. Isso é maravilhoso. Claro que com dinheiro. E com dinheiro, assim, com dinheiro de agências que estavam financiando e dinheiro de milhares de governos querendo que aquilo acabasse para que a vida voltasse ao normal. Então, assim, eu brinco com o Léo, assim, como pesquisador, era meu sonho que você fosse minha linha de pesquisa. Porque quem foi linha de pesquisa teve a oportunidade de fazer pesquisa de um nível e com colaborações internacionais de uma forma que deve ter sido um aprendizado daquele tamanho. Então, assim, parece rápido na visão do povo, mas houve muito trabalho, muita coleta de dados e muita colaboração, porque foram os trials gigantes, enormes. O número de pessoas... E outra... Por que também foi rápido? O que é lento em pesquisa? Recrutamento de paciente. Então, por exemplo, assim, eu já fiz pesquisa na fisioterapia para recrutar 150 pacientes, que eu demorei 1 ano e meio para conseguir 150 pacientes com dor lombar crônica. Covid, gente, estava o mundo inteiro de Covid. Então, eu conseguia paciente a rodo. Então, é fácil o recrutamento. Tudo isso ajuda a agilidade de resposta. Pensa no medicamento para câncer. Não é todo mundo está com câncer de mama específico para testar um fármaco. Então, é difícil recrutar. Na Covid, não. Estava todo mundo com a condição. Então, vários aspectos facilitou a agilidade da resposta. Graças a Deus, eu acho. Perfeito, sim. Lu, nós temos um público muito carinhoso, que gosta muito da gente e que acompanha de forma fiel, assim. Tem pessoas que comentam todos, assim por diante, e que se moldam de acordo com o que eles veem no podcast também. Então, tenho certeza que chegando até aqui, muitos deles já vão falar, vou pesquisar. Beleza. Tenho a técnica, tenho aonde eu quero aplicar. Aonde eu quero dizer o seguinte, eu tenho a técnica, sei o perfil do paciente, sei o que eu quero melhorar nele. Já entrei lá na Pedro, digitei, acertei lá. Beleza, vamos dar um exemplo. Kinesiotape dor lombar. Apareceram muitos artigos. Eu não vou ter tempo de ler tudo. O que eu faço? Beleza, essa pergunta é ótima. Vamos lá, vamos fazer uma sequência de indicações de quem quer fazer prática baseada em evidência em casa. Primeira coisa, a gente tem que aprender algumas habilidades. A primeira habilidade é como fazer uma pergunta clínica, né? E aí você fez muito bem. Então, parece bobo isso, mas não é. Porque o que a gente recebe na caixinha o tempo todo é assim, professora, a fisioterapia funciona? RPG funciona? Acupuntura funciona? Kinesioterapia funciona? Eu não consigo dar uma resposta para uma pergunta tão genérica assim. Então, para que a gente possa encontrar uma evidência, a pergunta é específica. Eu falei isso no início do episódio. Então, assim, sempre que você quiser buscar algo, kinesioterapia funciona? Beleza, funciona para quem e para quê e quando? Tudo isso interfere. Ou seja, funciona para paciente com dor lombar aguda, comparado com o quê? Comparado com não fazer nada, comparado com fisioterapia, comparado com qualquer outra coisa, imediato, a longo prazo, né? E para dor, para incapacidade, para quê? Então, essas perguntas te ajudam a encontrar o artigo ideal para ler. Se você desse genérico, já era. Você não consegue nem buscar. Eu não consigo nem buscar essa pergunta tão aberta. Então, a primeira coisa é saber elaborar uma pergunta de pesquisa. Falamos muito de intervenção, mas as pessoas têm que lembrar que existem perguntas de prognóstico. Qual é o prognóstico da dor lombar? Então, é outro tipo de estudo que a gente lê. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que saber em mente, sim, é saber, para cada pergunta de pesquisa,
quais são os elementos necessários que eu tenho que usar para encontrar as palavras-chave para eu buscar esse artigo. É o primeiro passo. Sobre fazer a busca. O segundo nós já falamos, é saber onde buscar. Então, nós já falamos que vai na Cochrane, vai na Pedro ou vai na PubMed. Depois disso, a gente tem que saber combinar. Porque não é jogar as palavras de forma aleatória. Tem um sistema de busca, combinação de duas palavras, se você usa o or, se você usa o and. É fácil ensinar. Mas você tem que saber a combinação, assim. Por exemplo, se você quer buscar kinesiotape para dor lombar, você tem que combinar dor lombar e kinesiotape. E a palavrinha do meio tem que ser um and, que você quer os dois, dor lombar e kinesiotape. Se você coloca o or, ele vai achar tudo de dor lombar e tudo de kinesiotape e vai vir um monte de artigo. Então, saber combinar as palavras é essencial. Beleza, passei dessa etapa. A próxima etapa é saber o que ler. Então, de cara, se estiver na PubMed, é intervenção, você quer saber? Então, usa filtro. Você vai buscar. Se tem muito volume, faz o filtro primeiro de uma revisão sistemática. Porque se tem volume demais, a chance de ter muitos trials é enorme. E se tiver um trial a favor e um trial contra? Um estudo controlado aleatorizado a favor e um estudo controlado aleatorizado contra. Então, a revisão sistemática, ela coloca todo mundo dentro de um mesmo estudo e ela entra no balanço de quantos contras e contra a favor tem para dar a informação completa de toda a evidência existente. Então, se o volume for demais, o primeiro filtro é buscar por revisão sistemática. Busquei revisão sistemática. Tem muita revisão sistemática ainda. Procura ali no meio se existe uma Cochrane. Se tiver uma Cochrane da sua pergunta de pesquisa, acabou. É ela que você vai ler. Pronto, é um artigo só. Decidimos. Não tem Cochrane? Aí a gente tem que olhar a revisão sistemática que responde a nossa pergunta e aí a gente tem que saber um pouquinho de critérios metodológicos de revisão sistemática. Aí é um conhecimento que a gente tem que adquirir de como julgar se uma revisão sistemática é boa ou ruim. E aí já sumariza toda a área. Não tem revisão sistemática. A segunda metodologia a procurar é estudos controlados e aleatorizados. E aí, uma vez que você procurou, aí você vai tentar buscar o que tem melhor qualidade metodológica. Então, outra habilidade que você tem que ter é saber julgar quais são os critérios que te fazem entender que o estudo foi bem conduzido daquele estudo que não foi bem conduzido. Qual é a beleza da Pedro para nós fisioterapeutas? A Pedro, ela nasceu com uma missão de fisioterapeutas apaixonados, que eram clínicos e pesquisadores jovens, eram 5, acho, ou 6, se eu não me engano, australianos, que com muita raiva e indignação, que fisioterapeutas há 20 anos atrás, 25 anos, vocês estão fazendo 25 anos esse ano, foi em 1999, muito indignados que naquela época fisioterapeutas não estavam usando a melhor evidência para as suas tomadas de decisões, eles começaram a perceber que o problema que nós temos hoje, 25 anos depois, que fisioterapeutas não usavam aquela informação porque não conseguiam julgar a qualidade metodológica. O que os caras fizeram? De forma voluntária, eles criaram uma base de dados, chamada Pedro, que eles começaram a indexar todos os estudos controlados e aleatorizados, todas as revisões sistemáticas e diretrizes clínicas de qualquer intervenção que fisioterapeuta pode fazer em qualquer redor do mundo. Então, só tem coisa de fisioterapia lá dentro. E mais, todos os estudos controlados e aleatorizados, como ele sabia que os fisioterapeutas a maioria não ia saber analisar a qualidade metodológica, ele contou com 2 pesquisadores experientes que analisaram a qualidade metodológica e deram uma nota para aquele estudo em qualidade metodológica. Então, todo estudo clínico que chega na Pedro, ele tem uma nota de 0 a 10. Então, olha que fácil para nós, fisioterapeutas. Se você busca na Pedro por uma intervenção, e se você olha que é um artigo nota 8, nota 9, nota 10, você tem pelo menos a certeza que não é um estudo ruim, é um estudo de qualidade boa para a sua aplicação no seu consultório. Então, ele vai entrar em busca avançada, vai ter lá para ele escolher a nota mínima, e a nota mínima que ele deve escolher é o quê? 7, 8? Eu não gosto de fazer ponto de corte. Quanto mais alto, melhor. Por quê? Porque não tem, depende do critério que perdeu, sabe? Mas eu não pegaria abaixo de 5, não. Não pegaria, sabe por quê? Porque quando eu cheguei no Brasil, eu lembro que eu voltei do doutorado em 2010. Eu terminei o meu em 2011, mas eu já estava no Brasil de volta com o Léo. A frase que eu mais escutava em 2010 era que fisioterapeutas não podiam fazer prática baseada em evidência. Uma vez que eu apresentava isso para vocês, porque a gente era uma profissão muito nova, tadinha da gente. Não temos evidência suficiente para guiar a nossa profissão. Eu fiz questão de entrar hoje na base de dados Pedros e olhar quantos artigos de intervenção, já é clínico, artigos clínicos para a nossa tomada de decisão, existe na Pedro. É mais de 60 mil artigos. Dentro desses 60 mil artigos,
46 mil, se eu não me engano, são estudos controlados aleatorizados. 13 mil, mais ou menos, são revisões sistemáticas. Em torno de 800 diretrizes para fisioterapeutas. Então, o nosso problema hoje não é falta de ciência. O nosso problema hoje é volume demais. Porque lá na Pedro, se você olhar, tem um gráfico de evolução o volume de ciência que temos na nossa área. Para quem formou em 1980, 1990, era possível formar lendo todos os estudos clínicos que existiam na época. Para quem formar agora, é impossível ler 60 mil. Então, a gente tem que saber selecionar o que ler, que esse é o problema que a gente tem hoje. A Pedro te ajuda a selecionar. Então, na hora que você olha, quando ele faz um gráfico mostrando a qualidade metodológica dos estudos incluídos ali, dá uma curva certinha, um sino assim. Ou seja, a gente deveria ler a ponta só da qualidade boa. Então, eu colocaria um corte de 5 a 6 ali, sabe? Mas não ficaria muito preso, porque o primeiro passo é ver se o estudo foi bem conduzido. Aí depois tem a última habilidade. É saber pegar aquela informação e levar para o consultório, que a gente chama da implementação dessa evidência. Então, o que eu faço isso? Tem muitos estudos, um dos critérios, que isso não é critério de qualidade. Tem estudos que foi bem conduzido, só que o N era muito pequeno. Generaliza? Vou confiar no resultado feito com 10, com 5, 3 pacientes? Não. Então, por mais que ele foi bem conduzido, o N foi pequeno. Aí eu já julgo, não quero esse não. Existe um N mínimo? Ou recomendado, pelo menos? Não existe um número para todos. Todo estudo deveria fazer um cálculo amostral, porque ele é dependente da patologia, da prevalência daquela doença e para o desfecho. Então, tudo é dependente do que já existe. Então, a gente usa estudos prévios para fazer um cálculo amostral para o próximo. Então, por exemplo, a gente deu toda hora exemplo de dor lombar, que é mais confortável para mim, que é a minha linha de pesquisa. A prevalência de dor lombar é enorme. Estudo de 10, não quero. Porque estudo pequeno é para doenças raras. Porque é difícil recrutar. Então, doenças muito raras, você até aceita o N pequeno, porque é difícil recrutar um número cavalar de sujeitos, porque não existe, não está disponível. Se o estudo é de dor lombar, é que é uma dúvida agora. Se o estudo é de dor lombar e a intervenção é uma intervenção cara, ou vai usar um instrumento de avaliação que é caro, isso poderia derrubar um pouquinho esse N. Não? Não deveria. E aí, mas é que às vezes a pessoa não consegue fazer, porque tipo... Então não faço. Essa é a minha opinião de pesquisadora. Eu sou dura assim. Entendi. Sabe o que eu acho? A empresa chega assim, vou dar um exemplo onde eu trabalho, as empresas chegam lá e falam assim, ó, a gente tem isso aqui, a gente quer saber se funciona ou não, já fizeram várias vezes. Nós vamos doar 10. Beleza, doou 10, a gente fez lá um estudo com quase de viabilidade. Então. Falar, beleza, dá. Agora vocês têm que doar, no mínimo, sei lá, 60. A gente não vai doar 60. Então já era. Já era. Fica no estudo de viabilidade, vamos supor assim, né? E pra que ele serve? Não serve pra tomar decisão. Não ajudou nada. Mas já entendeu que isso aí já é comercializado. Sabe qual é a minha né, bronca? Eu sou bronca. Eu sou assim. Eu fui professora de programa de pós-graduação por muito tempo. Então, assim, formei vários mestres e doutores por aí. O que mais tem na pós-graduação, isso me irrita. Aí eu sou banca hoje, falo assim, eu desenhei um puta estudo, uma pergunta super legal. O N super pequenininho. Aí eu falo assim, mas o cálculo amostral falou para você recrutar, sei lá, 80 por grupo, por que você fez 20? Ah, professora, você não ia terminar dentro do prazo que eu tenho da CAPES do meu mestrado. Caramba, então não fizesse. Porque aí é falta de planejamento. Porque um bom pesquisador tem que planejar. Então, eu sou assim, se você quer fazer uma pesquisa para tomada de decisão, porque é contraditório. Nós estamos formando pesquisadores. Se a gente forma pesquisadores, talvez a gente está ensinando só um método ali, mas o produto daquela formação vira um produto para ser usado para clínicos. E aí o clínico vai ficar assim, foi pequeno porque um aluno de mestrado tinha que acabar? Não é justo com vocês clínicos. Eu acho que eu sou assim, se você tem a proposta de responder uma pergunta, você tem que fazer o cálculo amostral e não importa o valor. Não importa o N, se aquele cálculo amostral, que é a precisão que vai responder aquela pergunta clínica, é daquela forma que tem que fazer, senão a ciência vai ser ruim e é desperdício. Pensa, adianta fazer um estudo com 10, que é caro? É caríssimo com 10 também, e não vai me trazer resposta nenhuma, porque ela não vai ser precisa e ela não vai ser usada para minha tomada de decisão, porque a qualidade é ruim. Então foi mais desperdício de dinheiro ainda. E não só desperdício de dinheiro. Não foi ético com os pacientes, porque a resposta não vai trazer resposta para eles. Então, o que eu acho? Então temos que unir força. Não tem dinheiro do laboratório? Vamos tentar um fomento? Vamos tentar parcerias? Será que... Quantas vezes, assim... esses dias eu recebi uma pergunta de uma pessoa na caixinha assim, que a gente tem curso de formações para pesquisadores. E aí a gente tinha acabado de fazer um lançamento lá, e veio uma pessoa assim, professora, eu ouvi sua aula ontem, tive uma ideia de pegar um banco de dados retrospectivo. Retrospectivo já.
Só que o banco de dados, professora, eu quero pegar nos últimos 4 anos. Mas eu já vi que eu tenho mais de 1.000 por ano. Não dá, né, professor? Não dá para pegar uma amostra aleatória disso para dar tempo de fazer no meu mestrado? Eu falei, não. Já é retrospectivo, já tem um viezinho ali. Caramba, olha que oportunidade de pegar um dado de 4.000 pessoas. Ter tempo de fazer não é desculpa, então não faça. Eu sou muito disso, sabe? Responda aquilo que... Muda a pergunta. Então, não tem tempo? Vamos fazer uma pergunta de tiro curto. Tem várias perguntas de pesquisa que eu consigo fazer rápido. Coleta de dados rápido, sabe? Eu brinco assim, quando eu cheguei, meu programa que eu trabalhava não tinha doutorado. Então, eu fui valente de fazer alguns estudos controlados e autorizados dentro do mestrado. 2 anos é muito corrido. Não faço mais. Já esfolei muito aluno, me perdoa meus ex-alunos. Eles queriam, a gente fez junto. Mas hoje, o aluno chega para mim e fala assim, eu quero fazer um estudo controlado e autorizado no doutorado, que a gente tem 4 anos. 4 anos é tempo suficiente de dar problema, de ter problema de recrutamento, da gente conseguir fazer de forma adequada. Porque a pesquisa ela tem que ajudar o clínico. É isso que a gente tem que pensar como pesquisador. E isso responde um monte de perguntas que o povo faz. Por que tem tanta ciência ruim por aí? Por fatores que não tem nada a ver com a ciência. Porque estava formando aluno, porque o aluno não teve tempo, porque era caro. E o que o paciente tem a ver com isso? O paciente quer uma resposta precisa. E antigamente existia uma cobrança muito grande para os professores terem mestrado, doutorado, porque a carreira acadêmica era uma carreira de muito valor financeiro. Uhum. Sim. Como ela, não, a não ser que eu esteja errado, eu acabei de sair de todas as graduações que eu estive em muitas graduações, a gente continua nas pós, né? Como a carreira financeiramente não acompanhou a evolução da moeda. Não né? Muita gente boa saiu. Exatamente. E hoje, então, a pessoa vai fazer mestrado porque ela almeja de outra forma ou ela gosta muito. Então, assim, de repente ela consegue uma bolsa, uma dedicação. Talvez, assim, o seu N é o tipo de dedicação que tem que ter. É um N alto, dedicação exclusiva. É isso. Ou a gente seja mais... Porque, assim, o que eu vejo muito de alunos, eles chegam com uma ambição... Que é isso que acontece? Eu vejo muitos clínicos que são excelentes clínicos e que chegam com uma ideia... o João mesmo falando isso, assim, eu quero testar uma intervenção lá minha, que eu descobri. Ele chega com essa pergunta de ponta. Eu quero testar a intervenção que eu desenvolvi. É linda a pergunta, é a pergunta mais aplicada. Mas eu, como pesquisadora, eu já freiei vários clínicos que me procuraram assim. Eu falei, eu faço. Mas primeiro assim, deixa eu ver. Aí eu vejo. Aí eu vejo que o João usa medidas para avaliar desfechos não validadas. Aí eu falo assim, peraí, João, mas antes de eu testar a eficácia, eu tenho que ver se a métrica que você usa para medir desfecho, ela é válida. Então, primeiro eu tenho que testar a eficácia, a validação dessa forma de mensuração. Porque no final, se eu não medir, eu não vou saber se não houve diferença, porque não houve diferença mesmo, que a intervenção não funciona, ou se eu não fui capaz de medir. Então, eu não posso já começar o estudo sem... a certeza de como eu estou medindo o desfecho, eu tenho segurança que aquilo é capaz de medir o desfecho. Então, muitas vezes, a pergunta do clínico, e eu já vi muito clínico frustrado, que o pesquisador fala assim, eu faço, mas eu vou quebrar isso umas 3 pesquisas antes para me dar ferramentas e subsídios e conhecimento adequado para que eu faça a pergunta final. Voltando para o aluno, muitos alunos que hoje fazem mestrado e doutorado, eu continuo aconselhando para fazer, mesmo aqueles que não querem seguir carreira acadêmica, porque ele é um profissional mais cético no meio clínico, e isso é muito legal para o meio clínico, principalmente o mestrado, o doutorado não sei se precisa, porque é mais voltado para pesquisador, né? Mas é bom ter pessoas que pensem em dados, porque essas pessoas ajudam até a coletar dados, ou ajudam mais a profissão, na minha opinião, assim. Se a pessoa chega com a pergunta de ponta, tenha a humildade de falar assim, beleza, não dá tempo, por que a gente não faz essa antes e deixa para o próximo aluno que chegar responder a sua pergunta? Talvez você não vai ser o primeiro autor da sua ideia. Você pode até colaborar. Mas para a área, você vai trazer um conhecimento muito legal. Se você fizer esse primeiro, o próximo passo ser outro aluno, e cria-se ali uma linha de pesquisa de que vários alunos subsequentes respondem e todo mundo ganha crédito. O problema é que a pessoa chega com a ideia e tem apego. Fala, a ideia é minha, eu não vou dividir, eu vou fazer. E faz de péssima qualidade. E aí também não é bom. Mas dá para validar questionário. Dá para fazer validação transcultural. Dá para você fazer... Nossa, sério, uma série E dá para fazer estudos clínicos também, mas a dedicação do aluno é outra. Que não dá para dor lombar. Dor lombar, osteoartrose de joelho, o N é muito grande. Mas dá, Ricardo, dá. Mas o que eu vejo que dá? Eu fiz em vários alunos sem esfolar os alunos. Alunos não comentam que vai. Aí a galera conversa aqui, mentira. Não, mas olha a diferença do perfil. Tem aluno que quer fazer a pergunta, aí eu sempre converso. Não é para todo mundo. Não que eu estou sendo seletivo. Você quer fazer esse estudo? Aí eu explico. Qual é
o tempo necessário para fazer esse estudo. Se o aluno fala, eu quero, eu falo assim, então é um aluno de dedicação exclusiva. Vamos atrás de bolsa. A pessoa talvez seja disposta a parar de trabalhar por um período porque ela quer fazer realmente aquilo. Agora, o que acontece muito, aquele aluno que trabalha 3 turnos, tenho clínica, dou aula e a tese zumbi, que eu faço na hora do almoço e de madrugada. Aí não dá. Porque aí a pessoa fala assim, não, mas eu tenho um colega lá na clínica que vai coletar dado para mim. Eu já não pego. Porque terceirizar trabalho de pesquisa nunca sai bom. Porque eu falo assim, o bom é o aluno fazendo, porque o aluno vai ter zelo. É o mestrado dele. Agora, se eu terceirizo para qualquer um coletar o dado, ele não vai ter tanto zelo com aquele dado assim. Aí vem dados faltando, dados perdidos, e aí vai cair na qualidade do estudo. Aí no final, nós gastamos tempo, recursos, paciente, para uma pesquisa ruim, porque a condução foi zumbi. Então, assim, a pessoa que quer vir ser treinada e fazendo mestrado e doutorado, ela tem que pensar. Eu vou fazer zumbi? Eu não trabalho, não vou parar nada? Tem que ser uma pergunta mais fácil de fazer. Uma revisão sistemática. Não é que é mais fácil, mas aquilo que você consiga fazer nos horários zumbis. Pelo menos uma coisa que geograficamente não vai te ocupar. Sim. É isso. Porque, tem aluno que chega e fala assim, eu trabalho o dia inteiro e quero fazer um estudo clínico com o paciente. Eu falo, seu paciente está na clínica ou buscando atendimento no horário que você trabalha. Ele não vai estar lá meia-noite. Eu sei que você está livre meia-noite, mas seu paciente não está. Então, não é viável para você, concorda? Então, nessas horas, eu falo para o aluno assim, você quer fazer nos horários livres? Então, vamos fazer uma bela revisão sistemática. Boa, de qualidade, que aí você faz no horário que você quer. Tô nem aí se é fim de semana, se é feriado, se é de noite, se é na hora do almoço, porque você não precisa de paciente para fazer aquilo. Então, a pergunta de pesquisa para os alunos tem que ser dentro da expectativa e do horário que o aluno tem disponível para fazer, para ser de boa qualidade. Haters. Você, como divulgadora científica, fala tudo direto, né? Para as pessoas. Você até falou que a comunicação durante o tempo teve que mudar. E é muito importante. Acredito que a maioria das pessoas corroboram, concordam, aprendem. As que não concordam vão lá e mudam a opinião. Mas sempre tem aquele ou aquela folgada. Recebe muito hate? Principalmente na internet? Eu não. É legal isso, porque eu casei bem, né? Casou bem, né? Não precisa, né? O sobrenome, ele bifurca. Tem as vantagens e as desvantagens. Eu falo que eu não, porque talvez eu faço pouco ainda. Porque eu ainda faço pouca leitura de coisa controversa na literatura. Então, eu me sinto um pouco cordeirinha ainda. Já o meu marido é muito, porque ele lê mais artigos e ele apresenta mais os números e a evidência para a população. Então, eu sinto hater em casa. Mas diretamente para mim, porque eu acho que eu ainda não fui tão exposta assim de fazer leituras. Mas já recebeu alguma coisa? Eu não, você acredita? Nada, zero? Eu não sou tão atacada assim. Tem gente que já falou comigo assim, nossa, a Lu bate sorrindo, né? Nunca fui tão atacada. Mentira, eu acho que já fui, sim. Tô lembrando de alguns casos, ali meu marido balançando a cabeça. Agora eu tô lembrando já de brigas que eu já tive. Tem mesa de restaurante que eu tenho vergonha até hoje. De quem tava nessa mesa. Conta pra gente. Não fala de quem tava, nome, né? Mas conta a história. Não vou contar, não. Mas é isso, assim. Não, já tive. Agora o que eu tô lembrando é porque talvez as minhas foram presenciais. Não tanto pela internet. Não, eu já tive, sim. Mas é comum. O que eu acho, assim. Vou falar da experiência como casal. Porque eu acho que é difícil desmembrar lá em casa, que muitas vezes o ataque vai mais pra eles do que pra mim. Puxa outra cadeira aqui. Puxa aqui, Léo, senta aqui. A minha percepção das pessoas que nos atacam são pessoas que têm dificuldade de quando a gente fala contra aquilo que ele tem muita crença. Crença é uma coisa que não se pode bater. A gente vê, o que a gente fala que é assuntos proibidos em mesa de família? Religião, não é isso? Política? Porque cada um tem a sua crença. Cada um tem uma opinião daquilo que é apaixonado. E aí eu volto na fala que eu já falei aqui. Nenhum profissional deveria ser apaixonado com nenhuma técnica, mas todos nós somos. Todos nós investimos e tivemos um professor que nos inspirou, algo que nos inspira, ou que 20 anos de experiência a gente vê na nossa prática clínica. Falou, muito investimento em cima daquilo, né? Muita muita grana. Tipo, vou perder tudo isso. Como assim? Como assim? Anos de formação, você vai falar que... E você vai falar que não funciona? É muito mais... Preta, você é faixa preta. Agora você me lembrou um ataque que eu já tive em massa por causa disso. Opa! Eu publiquei uma revisão sistemática, que nesse dia que eu publiquei a revisão sistemática de Mackenzie, eu fui a pessoa mais odiada desse planeta. Eu recebi muito ataque. Vários. Engraçado que eu não sentia pra mim. Eles me atacaram pelas costas. Olha como povo covarde. Nessa hora. E aí, só que meus amigos me mandaram os prints. Aí eu vi os ataques, que eu fui muito odiada. E é isso, assim.
E olha que engraçado. No Mackenzie eu posso até falar, assim, eu fiz uma revisão sistemática do Mackenzie, eu já fiz outros trials que eu já fui atacada outras vezes também, eu não, minha aluna, mas a revisão sistemática que foi a última, que foi uma Cochrane. E aí, na hora que a Cochrane falou que não tinha muita efeito do Mackenzie para dor lombar aguda, para paciente com dor lombar aguda, para dor, incapacidade, foram tudo o efeito praticamente negativo, houve-se um ataque, né? E aí eu fico pensando assim, é falta de conhecimento, porque eu não falei mal da técnica, eu falei que para dor lombar aguda, para quantas outras coisas que o Mackenzie é utilizado? Para dor lombar crônica, para radiculopatia, para outras coisas. Foi isso que aconteceu no episódio do Diego, né? Nós fizemos um questionamento sobre algumas coisas para um determinado desfecho. Ó, e todo mundo confundiu. O episódio do Diego, ele falou Mackenzie, o Diego mandou fake. Aí foram vários questionamentos. Muitas pessoas vieram falar um monte. Inclusive, aquele dia o Léo até mandou mensagem pra mim e tudo mais. A pessoa vieram falar um monte de coisa comigo. Aí eu falei, pô, mas tá aqui a evidência. E mandei esse seu artigo. A galera falou assim: esse artigo é mal feito. É isso. Eu falei, caraca, e qual que é o bom, que tá bem feito desse aí? É isso. E aí é muito legal que a gente não falou de pseudociência, mas não tô falando que Mackenzie é pseudociência, não, pelo amor de Deus. Mas onde é o conceito de pseudociência? É pessoas que usam a ciência para aquilo que a convém, né? E a ciência, o cientista, ela tá presa no dado. O dado é aquilo. Vou dar um exemplo que aconteceu com a gente. Durante a pandemia, nós lá em casa fomos os maiores divulgadores de leitura de artigo científico da pandemia. Nós falamos por várias vezes que deveria usar máscara. Vamos usar máscara. Saiu uma Cochrane Review falando que a máscara usada na comunidade, olha a pergunta, não é em hospital, não é para profissional, não é nada disso. Não é a máscara em si, é a máscara usada na comunidade, não preveniu. Não foi eficaz. Nós lemos, nós voltamos atrás. Aí todo mundo, mas você que fez não sei quantos vídeos. Eu falei, gente, o dado até então usa máscara. Da forma que foi usado, não. Quer dizer que eu tô falando mal da máscara? Olha a dificuldade que a pessoa tem de implementar. Não. Gente, vamos lembrar da pandemia. Como usamos máscara? Nariz pra fora. Tinha gente que punha cordinha de óculos. É verdade. Né? Então, assim, da forma que a comunidade usou, não. Então, quando vir outra pandemia, você não vai mandar usar máscara? Não sei. Talvez eu vou falar que a gente tem que fazer uma campanha educacional primeiro. Porque do jeito que usamos da última vez, não. Se for usar igual, não usa. Mesma máscara, 15 dias. Cara, agora, se a gente for testar de uma forma diferente, talvez surja efeito. Não sei, o próximo dado que me diz. Então, assim, o cientista fica em cima de dado. As pessoas, os haters que vêm atacar, são pessoas que não têm flexibilidade de ouvir o dado e mudar de opinião. Então, assim, é duro, porque a gente toda hora falou de investimento. Até o próprio Mackenzie, que é um monte. Eu sei que é caro, é muito investimento e tal. E é legal o curso. E eu super curto o curso. Eu acho super legal as teorias por trás ali. Mas eu acho assim, o dado é aquilo, é o que a gente tem por hora. Não tem, vamos fazer diferente. Não, é muito mais fácil criticar a pesquisa, a qualidade, do que aceitar o dado. Então, isso começa. E aí, combinado com a paixão, com a aceita, com o grupo, com a inflexibilidade, vai levando para os conceitos de pseudociência. Porque quando se fala de pseudociência é isso, a dificuldade de refutar, a dificuldade de mudar a teoria, de adaptar. Você deu um exemplo lindo no início, assim, e se eu falo que uma coisa não funciona, eu adaptar e funcionar? Isso que a pesquisa faz. Sempre há uma nova pergunta. Agora, se a sua técnica é imutável, não, então é uma seita. Não são as respostas que movem o mundo, né? São as perguntas. Mas aí eu entendo assim, como a gente brinca com religião, a gente brinca com política, sempre quando você fala de uma coisa que você tem muita credibilidade, é muito difícil ouvir algo contra aquilo. Então, no início, eu entendo a raiva do profissional. O meu papel como professora é tentar educar essas pessoas de entender o dado e não ficar com raiva de mim. Porque não fui eu que atendi todos os pacientes que foram incluídos em todos os estudos de Mackenzie. Eu só sumarizei o dado. Não foi o Léo também. Até hoje eu estou imaginando que... foram profissionais do mundo inteiro, como se diz. Bons Mackenzistas. E é isso. Aí as pessoas começam a falar assim, que eu mais escutei. Porque não foi o Liberato que atendeu. Porque não foi o nível 1 que atendeu. Aí eu fico pensando assim, a próxima pergunta é a generalização desses dados. Se for só o Liberato. Daí Aí chegou o paciente pra mim e falou: manda pro Liberato, então. Vai pro Liberato. E eu acredito na mão do Liberato. No tanto que eu mando o paciente pra ele direto. Que a mão dele tá eu. Mas eu não quero saber em média. A gente tem que generalizar pra todo mundo que fez o curso.
Não é pro cara... Porque ele tudo bem, ele hoje é o representante brasileiro da técnica. Mas fora isso, é um clínico maravilhoso. Maravilhoso, com uma experiência clínica excepcional. Então, se todo mundo for discutir a evidência, falando, porque quem atendeu não foi no nível dele, então todo mundo para de atender e manda só para ele. Porque então no seu consultório não está funcionando. Lembrei de um negócio, a gente ia encerrar, mas você falou uma coisa agora que me veio uma pergunta. Você falou em média. Existem técnicas que podem funcionar para algumas pessoas, mas para a grande maioria não funciona. Isso quer dizer que ela não funciona? Entendeu o que eu quis? Tem muita gente que critica os resultados de estudos ser avaliados pela média. Porque talvez a média não represente todo mundo. Tem muita gente que critica isso. É mais ou menos isso, né? Exato. Eu não concordo muito com a sua opinião, que é um desconhecimento de estatística um pouco. Tudo bem, a média... É na minha opinião, uma pergunta. Eu sei. Mas eu vou explicar de forma que as pessoas pensam. Todo resultado de um estudo, a média nunca vem acompanhada sozinha. Para ser um bom resultado, você tem que ter a média, que é a melhor estimativa daquela população. É a melhor que a gente pode ter. E a gente tem que ter junto com a média o dado da variabilidade ao redor dessa média. E quando a gente traduz isso para a prática clínica, a gente fala, em média, essa foi a melhora dos pacientes, variando de tanto a tanto. E seu paciente pode estar na borda inferior ou na borda superior. E ali dentro dessa variabilidade, que a gente olha, que sempre está junto com a média, está a individualidade do paciente. Porque a variabilidade é a distância de cada paciente para a média. E isso é levado em consideração a individualidade quando a gente usa a estimativa. Então, assim, mesmo assim pode ter algum grupo que se comporte diferente, aí vem o conceito de análise de subgrupo. Porque a gente talvez acredite que existe uma características de alguns pacientes que poderiam responder diferente a esse tratamento. Então, existem vários estudos hoje que a gente faz análise de subgrupo. A maioria dos subgrupos hipotetizados até hoje não tiveram respostas tão positivas assim. Uhum. E são estudos mais difíceis de serem feitos, porque para fazer uma análise de subgrupo, a gente precisa de amostras ainda maiores para que a gente consiga, com precisão, falar que esses subgrupos existem. No Mackenzie, a gente já fez alguns estudos de Mackenzie com subgrupos, que eles levantaram quem centraliza, quem não centraliza, e nos nossos estudos, esses subgrupos não tiveram respostas diferentes, não. Uhum. Mas é interessante. Então, olha que legal, é uma observação de um clínico que te traz uma pergunta e que nós, pesquisadores, testamos essas hipóteses, que pode ser possível, sim. Okay. Mas eu tenho uma questão muito importante em relação ao que o João falou, e que eu acho que é assim, vamos para simplificar. Você tem uma intervenção. Beleza? Eu tenho a intervenção A, B e C. A cada 10 pacientes, 8 melhoram. A B, a cada 10 pacientes, 5 melhoram. A C, a cada 10 pacientes, 1 melhora. A grande questão é, todas as técnicas trazem melhoras para algum paciente. Beleza? Agora, se você quer usar aqui, a cada 10 pacientes, apenas 1 melhora, que você chega ao paciente e fala assim, eu tenho 3 técnicas. Uma a cada 10 pacientes, uma... Você tem 80% de chance de melhorar, a outra 50%. E a outra tem 10% de chance de melhorar. Mas eu sou muito bom na que tem 10%. Vamos fazer? Se ele falar, vamos, beleza, entendeu? Agora o problema é quando a técnica tem 5% dos pacientes que melhoram, que pode ser até um erro estatístico, um desvio, sei lá, o cara melhorou por vários outros motivos, você sempre optar por ela, né? Lembrando que até remédio, a gente toma um monte de remédio que a cada, se eu não me engano, de pirona para dor de cabeça, posso estar falando errado, mas sei lá, 7 a cada 10 melhora, tem uma coisa assim. E então é muito complicado, a gente tem que usar. E aí na análise a gente tem isso, a gente pode fazer esse tipo de análise, que é o número necessário para tratar, para ver o quanto que a gente precisa para ter um desfecho. Então, essas respostas a gente tem também nos estudos, né? Mas tem gente que questiona, que queria ver porcentagem de melhora. Uhum. Nós hoje, é uma pergunta plausível de clínico, que vê se outras formas de mensurar melhora estaria uma resposta mais precisa na visão do clínico. Hoje, o Léo está com um aluno de doutorado que nós estamos pegando todos os estudos conduzidos pelo nosso grupo, que pegou tantos estudos meus, do Léo, do pessoal da Unicid, que a gente tem vários estudos de dor lombar que a gente consegue combinar. E ele está reanalisando todos os trials por porcentagem de melhora.
cutoffs. O problema do cutoff é que na hora que você muda o desfecho, você tem que mudar a amostra também. Então tem um monte de poréns, mas é válida a pergunta. Se o clínico tem essa dúvida, por que não nós, pesquisadores, trazer a resposta? Então, a gente vai reavaliar esses estudos mesmo para ver se tem respostas diferentes. E se tiver... não estou falando que põe em terra tudo que foi feito, não. Aí vira essa é uma pesquisa de cunho metodológico que a resposta traz para nós, pesquisadores. E aí levanta o questionamento assim, será que vale a pena mudar os testes estatísticos de estudos clínicos? E aí vão ter centenas de outros pesquisadores replicando, se caso a gente encontrar algo diferente, para ver se encontra isso também em outras áreas. E se sim, olha, mudamos a forma de avaliar daqui para frente. Se não, foi um acaso que aconteceu lá nos trials de físio. Então, isso é muito legal. Tem muita pesquisa que é feita para nós, pesquisadores, tentar mudar uma forma que talvez estávamos todos equivocados de estar usando daquela forma. Lucila, primeiramente a gente quer agradecer muito a presença. A gente poderia continuar mais 2, 3 horas falando sobre isso, porque é um assunto muito vasto. Com certeza não... Isso é um mínimo, um pouquinho de tudo que a gente poderia estar falando. E nós temos aqui uma câmera especialíssima para você poder deixar o seu recado, deixar a mensagem que você quiser diretamente para o para o público. Nem sei, não preparei para esse momento. Não esquece, além da mensagem, onde eles te encontram, Sim. Se eles quiserem estudar com você. A hora do jabá, tô brincando. Não, acho que a mensagem que eu queria dizer, primeiro é agradecer. Eu acho que eu vou falar para vocês primeiro a oportunidade de estar aqui. É uma honra estar aqui falando para Fisioterapia Sem Limites, tentando um pouquinho plantar a semente da importância da nossa profissão ser embasada em ciência. Eu acho assim, na minha opinião, como pesquisadora, não deveria ter uma divisão. Faço prática baseada em evidência ou não. Eu acho que assim, pensando do que é prática baseada em evidência, é simplesmente o que a gente decide fazer com o nosso paciente, se a gente tem alguma comprovação que não veio da nossa cabeça, que não veio do acaso, que realmente temos certeza do benefício. Isso traz segurança para você, que é fisioterapeuta. Não é só para o paciente. Como é que você sabe que realmente é seguro o que você está fazendo? Que realmente não tem mais benefício do que dano? Só com dados. Sem dados, você está no escuro. Então, assim, a mensagem que eu queria passar, que eu acho que é a mensagem que eu vendo, assim, que todo mundo tenha sido mordido um pouquinho da importância dos dados, a importância da prática baseada em evidência em qualquer profissional da área da saúde, e que se você não e não sabe esse conhecimento, que busque. Tem várias formas de buscar, posso fazer um jabá, que a gente tem uma empresa que tenta treinar profissionais, a gente faz todas as pontas, a gente ensina desde profissionais que querem fazer pesquisa, que a gente tem cursos voltados para pesquisadores de como conduzir pesquisas de alta qualidade, e voltados para profissionais que querem apenas ter o conhecimento para poder usar isso no seu consultório. Mas tem outras formas de aprender também. Faço convite para quem quiser aprender comigo, mas quem não quiser, que aprenda com outra pessoa. Que eu vendo muito a missão. Mas aprenda. Busque por esse conhecimento, que a gente falou que esse conhecimento muitas vezes sai gratuito por aí. Busca informação e seus pacientes merecem. Perfeito, muito bom. Nosso brinde final sempre. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Galera, foi até delícia. o próximo Até a episódio. próxima.